Maia, uma garota de 7 verões, com cabelos da cor do trigo ensolarado e os olhos como chocolate derretido, adorava a floresta que fazia a cabana da avó. Não era uma grande floresta, mas uma coleção de carvalhos antigos, bétulas esbeltas e pinheiros sussurros, um lugar onde a luz do sol se apoia no chão da floresta em padrões de mudança, criando um mosaico de luz e sombra. O ar pairava pesado com cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, um perfume termo e estranhamente reconfortante. Os bosques zumbiam com uma energia silenciosa, uma sinfonia de folhas farfalhantes, grilos chiurevando e a distante cau de um corvo. Era um lugar onde Maia se sentia em casa, um local de segredos e histórias sussurradas. Uma tarde, enquanto perseguia uma borboleta travessa com asas da cor da ametista, Maia se viu se aventurando além do habitual. O caminho familiar, usado suave por gerações de passos, dissolvido em um emaranhado de vegetação rasteira. Desanimado, ela estava prestes a voltar quando notou algo, um fraco recuo na terra, quase imperceptível contra o tapete de folhas caídas. Era um caminho, estreito e pouco visível, serpenteando mais fundo no coração da floresta. Curiosidade, uma força potente nos jovens, puxou para ela. Ela hesitou por apenas um momento e depois entrou na trilha escondida. O caminho era diferente de todo o que ela já tinha visto antes. As árvores pareciam se inclinar mais perto, seus galhos formando um arco natural no alto, filtrando a luz do sol em vigas macias e etéreas. O ar ficou mais frio, carregando fraco perfume de agulhas de pinheiro e musgo úmido. Os sons da floresta familiar desapareceram, substituídos por uma quietude silenciosa pontuada apenas pelo sussurro suave do vento através das folhas. Parecia que as próprias árvores estavam observando-a, seu olhar antigo seguindo todos os seus movimentos. O caminho era uma passagem para outro mundo, um reino velado em mistério e tingido com uma sensação de desconhecido. Enquanto Maia andava, uma sensação de antecipação construída dentro dela. Isso não foi apenas uma caminhada na floresta, foi uma aventura, uma jornada no coração de algo mágico. Cada etapa parecia significativa, cada ferrugem de folhas um sussurro de descoberta. O chão sob seus pés era macio e cedindo, uma almofada de folhas em decomposição e terra úmida. Ela podia sentir a frieza do solo contra os dedos dos pés nus, uma sensação de fundamento que a conectava ao batimento cardíaco antigo da floresta. O próprio ar parecia diferente, vivo com uma energia invisível, uma vibração que zumbia logo abaixo da superfície da realidade. O caminho girava e girou, às vezes desaparecendo completamente, apenas para reaparecer alguns metros mais adiante. Às vezes, parecia liderá-la em círculos, testando sua determinação. Mas Maia, alimentado por uma curiosidade insaciável, continuou. O caminho em si parecia guiá-la, como se possuísse uma mente própria, chamando-a de profundidade em seu abraço. Ela sentiu um sentimento de alegria, uma emoção que só vem de se aventurar além do familiar, de abraçar o desconhecido. Os bosques, uma vez um lugar de familiaridade reconfortante, se transformaram em um reino de admiração e possibilidade. A luz solar filtrada através do dossel, pintando o piso da floresta em uma tapeçaria em constante mudança de luz e sombra. A luz solar escorreu pelas lacunas nas folhas, iluminando o caminho à frente em eixos de luz dourada. O ar, fresco e refrescante, carregava o perfume da terra úmida e a licença em decomposição. Ocasionalmente, um pássaro varia através dos galhos, sua música uma melodia fugaz na quietude silenciosa da floresta. Quanto mais ela andava, mais profunda o senso de mistério se tornava. O caminho, embora mal visível, parecia deliberado, como se meticulosamente criado por mãos invisíveis. Parecia antigo, como se existisse por séculos, talvez milênios, testemunhando a ascensão e queda de inúmeras gerações de árvores e criaturas. Maia, pequena e insignificante no grande esquema da floresta, sentiu uma profunda conexão com esse caminho antigo, uma sensação de pertencer a algo maior que ela. Quanto mais ela se aventurou, mais as árvores pareciam se fechar, seus galhos se entrelaçam no alto para formar uma catedral natural. O ar ficou pesado com o perfume de pinheiro e terra úmida, criando uma sensação de admiração e antecipação. Maia sentiu uma emoção de excitação, uma sensação de abordar a descoberta, de estar à beira de algo extraordinário. Ela viajara longe das bordas familiares da floresta, para um reino onde a magia parecia palpável, onde o comum rendeu ao extraordinário. Enquanto ela contornava uma curva no caminho, as árvores se abriram levemente, revelando uma pequena clareira banhada à luz dourada do sol poente. No centro da clareira, sentado em um tronco coberto de musgo, sentava uma mulher idosa. Seus cabelos, a cor da luz da lua, em cascata nas costas e os olhos,
tão profundos e claros quanto um lago de montanha, mantinham uma sabedoria antiga. Ela usava uma túnica simples tecida de fibras naturais e uma aura calma e serena emanou dela, enchendo a clareira com um ar de paz e tranquilidade. Maia, inicialmente hesitante, sentiu uma sensação imediata de conforto e confiança na presença da mulher. Este não foi um encontro assustador, esta foi uma reunião, uma conexão. Foi aqui que o caminho oculto levou, ao coração de algo verdadeiramente especial. Este foi o começo de sua jornada, uma jornada para os bosques sussurros, uma jornada no coração da sabedoria de um xamã. A aventura acabou de começar. Esta foi uma reunião que sempre moldaria sua percepção do mundo, uma reunião que a levaria a descobrir a magia oculta dentro de si e do mundo ao seu redor. A jornada para a Floresta Sussurra levou a um destino além de seus sonhos mais loucos, um destino cheio de sabedoria antiga, cura e a profunda compreensão da interconectividade de todos os seres vivos. Este foi o início de uma experiência profunda e transformadora, uma jornada de descoberta que enriqueceria sua vida de inúmeras maneiras. Esse encontro foi apenas o primeiro passo em um caminho que a levaria a entender o verdadeiro significado dos bosques sussurros, um significado muito além das folhas enferrujadas e da luz solar manchada. O caminho a levou ao coração de algo sagrado, algo profundamente profundo e algo verdadeiramente mágico. A clareira era um santuário, um jardim secreto escondido no fundo da Floresta Sussurra. A luz do sol, filtrada pelo antigo dossel, pintou a terra musgosa em padrões de ouro e sombra. O ar zumbia com uma energia silenciosa, uma sensação palpável de paz que se estabeleceu sobre Maia como um cobertor quente. As árvores antigas, seus galhos girados e sábios, pareciam ficar de guarda, sua presença silenciosa um testemunho da passagem do tempo e o poder duradouro da natureza. No centro deste espaço tranquilo, sentado em um tronco coberto de musgo que parecia ter crescido organicamente da própria terra, sentou a mulher. Ela não era simplesmente velha, ela era antiga, uma personificação viva da sabedoria da floresta. Seus cabelos, uma cascata de fios prateados que brilhavam como luar na água, escorreu pelas costas, enquadrando um rosto gravado com as linhas suaves de tempo e experiência. Seus olhos, embora alinhados com a idade, tinham uma profundidade e clareza que desmentiam seus anos, brilhando com uma luz que parecia emanar de uma fonte interna de paz e compreensão. Eles eram da cor de um lago profundo, ainda, refletindo a sabedoria das eras. Um sorriso gentil tocou em seus lábios, um sorriso que falava de serenidade e aceitação, um sorriso que facilitou instantaneamente a apreensão inicial de Maia. Suas roupas eram simples, uma túnica esvoaçante tecida de fibras naturais, as cores abafadas e terrosas, misturando-se perfeitamente com a paleta da floresta. Ficou claro que ela era uma com a floresta, não apenas habitando-os, mas sendo parte integrante de sua própria essência. Havia uma aura nela, uma sensação palpável de calma e aceitação que envolveu Maias, lavando Ava. E qualquer ansiedade persistente. Ela irradiava calor e bondade, uma energia acolhedora que se estendia além dos limites de sua presença física. Esta não era uma mulher comum, este era um canal ao espírito da floresta, um guardião de seus segredos antigos. Maia, inicialmente hesitante, sentiu uma estranha sensação de conforto arrastar sobre ela. Este não foi o encontro assustador que ela poderia ter imaginado, esta foi uma reunião, uma conexão. A apreensão que ela se sentiu anteriormente derretida, substituída por uma sensação de profunda paz e confiança. A presença da mulher não era intimidadora, foi convidativo, recebendo-a em um reino de sabedoria e compreensão. As árvores antigas pareciam prender a respiração, como se testemunhando um momento sagrado, seus sentinelas silenciosos guardando essa reunião de gerações. O olhar da mulher era gentil, mas penetrante, como se fosse vistando em Maia até o âmago de seu ser. Não era um olhar de julgamento, mas de profundo entendimento e compaixão. Parecia que ela sabia tudo sobre Maia, mas a aceitou completamente, falhas e tudo. Essa aceitação foi profundamente reconfortante, um bálsamo para a jovem alma de Maia. Foi uma conexão que transcendeu as palavras, um entendimento silencioso que passava entre elas como uma brisa suave. O sol poente lançou longas sombras na clareira, pintando a cena com uma aura mística que aprofundou a sensação de conexão entre os dois. Por um longo momento, nenhum deles falou. O silêncio não era estranho ou desconfortável, era um espaço compartilhado de entendimento, uma comunhão pacífica entre duas almas conectadas pelo espírito da floresta. O único som foi o suave farfalhão de folhas na brisa, uma sinfonia suave da canção de ninar da natureza. Foi nesse silêncio que Maia sentiu um profundo sentimento de pertencimento, um sentimento de estar conectado a algo antigo e poderoso, algo muito maior que ela. Finalmente, a mulher falou,
sua voz macia como o sussurro do vento através das folhas. Suas palavras eram poucas, mas ressoaram com uma sabedoria que desmentia sua simplicidade. Ela não falava de grandes pronunciamentos ou doutrinas intrincadas, mas da interconectividade de todos os seres vivos, da profunda beleza e poder da natureza e da importância de ouvir os sussurros da terra. Suas palavras eram como sementes, plantadas no solo fértil do coração jovem de Maia, enraizando-se e ficando lentamente, moldando sutilmente sua compreensão do mundo. A mulher falou da floresta como uma entidade viva, um ser senciente com sua própria consciência, seu próprio batimento cardíaco. Ela descreveu as árvores não apenas como objetos inanimados, mas como seres antigos com suas próprias histórias para contar, sua própria sabedoria a transmitir. Ela falou da importância de respeitar o mundo natural, de honrar seus ciclos e ritmos, de reconhecer a sacralidade inerente a todas as folhas, todas as flores, todas as criaturas. Ela compartilhou histórias da história da floresta, contos de espíritos antigos e seres poderosos, da magia que residia dentro da terra e do ar. Estas não eram simplesmente histórias, eles eram chaves, desbloqueando as maravilhas ocultas do mundo natural, revelando a intrincada tapeçaria da vida que conectava tudo. Cada história era uma lição, um guia gentil, levando Maias para uma compreensão mais profunda de seu lugar no universo. A mulher não pregou ou palestra, ela compartilhou, orientando a exploração de Maia do mundo invisível através de sua narrativa. Ela pintou imagens vívidas de espíritos da floresta, sprites travessos e árvores, criaturas e plantas sábias que viviam não apenas no reino físico, mas também no reino da imaginação e do espírito. Maia ouviu, encantada, sua imaginação aumentando à medida que as histórias se desenrolavam diante dela. A noite se aprofundou, o sol afundando mais baixo no céu, lançando longas sombras que se estendiam e dançavam pela clareira. O ar ficou mais frio e o perfume das agulhas de pinheiro e a terra úmida encheu o ar. Quando a escuridão começou a se estabelecer, Maia sentiu uma pontada de tristeza, uma relutância em deixar a presença da mulher. Ela encontrou uma conexão, uma comunhão com algo profundamente profundo, algo que ressoou com as partes mais profundas de seu ser. Ela sentiu que havia começado a arranhar a superfície da antiga sabedoria que havia sido presenteada. A mulher, sentindo a relutância de Maia, sorriu gentilmente. Ela não ofereceu promessas de futuras reuniões ou grandes pronunciamentos do destino. Em vez disso, ela deu a Maia uma pedra suave e cinza, fresca ao toque, moldada pela mão do tempo e pelas forças da natureza. Ele parecia cantarolar com uma energia fraca, ressoando com uma vibração suave que ressoava profundamente na alma de Maia. Mantenha isso, a mulher sussurrou, sua voz mal audível acima das folhas enferrujadas, isso lembrará os sussurros da floresta. Maia agarrou a pedra, uma conexão tangível com a profunda experiência que ela acabará de compartilhar. O sol poente lançou longas sombras, mas no coração de Maia, uma luz havia sido inflamada, uma luz que a guiaria por sua vida, uma luz que lembraria da antiga sabedoria que ela havia encontrado no coração da floresta sussurra. A pedra tornou-se um símbolo de sua conexão com o mundo natural, um lembrete da compreensão profunda que ela ganhou de seu encontro com a mulher sábia. A jornada de volta parecia mais curta, mais clara, quase sem esforço. A floresta, uma vez misteriosa e levemente assustadora, agora parecia familiar, acolhedora, quase como um amigo querido. Maia sabia que voltaria, atraída pelos ecos da sabedoria e pelos sussurros reconfortantes da floresta. O encontro mudou para sempre, plantando uma semente de entendimento que floresceria e cresceria ao longo de sua vida. Os bosques sussurros mantinham mais segredos, conexões mais profundas e maior sabedoria, e Maia estava pronta, ansiosa e totalmente preparada para a jornada à frente. Sua aventura realmente começou. A mulher, sentindo a contemplação silenciosa de Maia, estendeu a mão, chamando-a mais perto. Maia, seu coração ainda batendo na ressonância do silêncio compartilhado, se moveu em sua direção, uma sensação de antecipação formigando nas pontas dos dedos. Antes dela, colocava 3 objetos, descansando em uma cama de musgo tão macio quanto uma nuvem. O primeiro foi um tambor, criado a partir da pele bronzeada de alguma criatura desconhecida, esticada sobre uma moldura de madeira escura e polida. Seu tamanho era modesto, facilmente embalado em 2 mãos, mas sua presença mantinha um poder que ressoava durante toda a clareira. O couro era flexível e suave, marcado com padrões complexos que pareciam mudar e se contorcer na luz solar manchada. A madeira cheirava fracamente de cedro e terra, um aroma reconfortante que falava do coração profundo e antigo da floresta. A mulher pegou o tambor, seu toque gentil, mas firme, como se estivesse lidando com uma relíquia sagrada.
Ela o trouxe para os lábios e soprou suavemente através da superfície, produzindo um zumbido baixo e ressonante que vibrava pelo ar, estabelecendo-se no fundo do peito de Maya. Não era apenas um som, era um sentimento, uma onda de energia que parecia pulsar com os batimentos cardíacos da floresta. Foi um som que falava de ritmos antigos, de ciclos atemporais, do pulso constante e inabalável da terra. Ela então bateu uma batida única e forte na superfície do tambor, o som profundo e ressonante, ecoando através da clareira e reverberando na alma de Maya. O som foi poderoso e calmante, uma combinação que deixou Maya impressionada. Este é o tambor, explicou a mulher, sua voz baixa e melódica, uma ponte entre os mundos. A batida do tambor fala com os espíritos, chamando-os, convidando-os a compartilhar sua sabedoria. É o batimento cardíaco da terra, um ritmo que nos conecta a tudo o que está vivendo. Maya alcançou um dedo tentativo, rastreando os padrões complexos na superfície do tambor. Ela sentiu o couro suave e fresco sob seu toque, um elo tangível para a energia antiga que ele mantinha. Ela quase podia sentir o batimento cardíaco da floresta latejando sob as pontas dos dedos, um pulso poderoso e vivo que a conectava a algo muito maior que ela. O couro parecia quente e convidativo, como uma mão acolhedora, pedindo que ela abraçasse seu poder. O perfume de cedro e terra era mais forte agora, enchendo seus sentidos com um sentimento de pertencimento e paz. Ao lado do tambor, descansava uma coleção de penas, macias e delicadas, um arco-íris de cores refletindo os inúmeros tons da floresta. Havia penas de corujas, seus tons suaves sussurrando histórias de sabedoria e mistério, os brilhantes azuis e verdes de pescadores, espelhando a vida vibrante pulsando através dos riachos, e os vermelhos e laranjas ardentes dos cardeais, ecoando o calor e a vitalidade do sol. Cada pena parecia manter uma energia única, irradiando um tipo diferente de vibração, cada um sussurrando sua própria história. A mulher pegou cuidadosamente uma única pena, uma pluma macia e cinza de uma grande coruja com chifres. Ela segurou a luz, permitindo que os raios de sol suaves filmem através de suas delicadas farpas. A pena parecia brilhar fracamente, como se estivesse imbuída de uma luz etérea. Estes são o sussurro. S do ar, a mulher disse suavemente, sua voz como o farfalhar das folhas. As penas carregam as mensagens dos espíritos, suas comunicações silenciosas carregavam o vento. Eles nos ajudam a ouvir os sussurros que nos cercam, a orientação suave que flui pelo universo. Maya tocou gentilmente uma pena de pescatim azul brilhante, sua superfície lisa e esfriando contra sua pele. Parecia incrivelmente leve, mas carregava um senso de poder, um senso de conexão com algo muito além de sua compreensão. As cores pareciam vibrar com a vida, os azuis e verdes vívidos refletindo as cores dos córregos da floresta e a energia vívida da vida que eles continham. As penas pareciam segredos mantidos na carícia gentil do vento, sussurros do mundo espiritual carregados na brisa, uma conexão mágica com os reinos invisíveis. Ela sentiu a sabedoria incorporada nessas delicadas ofertas, a orientação suave à espera de ser recebida. O objeto final era uma coleção de pedras cinzas suaves, cada uma moldada pela mão do tempo e pelos elementos. Eles eram frios e suaves ao toque, irradiando uma energia calma e fundamentada. Alguns eram pequenos e perfeitamente redondos, outros maiores e mais irregulares, cada um com formação única pelos rios fluidos e pela terra antiga. Eles mantiveram uma história dentro de seu silêncio silencioso, refletindo a passagem do tempo e a profunda influência da natureza. A mulher pegou uma das pedras, uma pedra cinza particularmente suave e em forma oval. Parecia quente em sua mão, segurando uma energia sutil que ressoava com o pulso rítmico do tambor. Essas são as pedras da terra, explicou ela. Eles mantêm a memória da terra, a sabedoria dos tempos. Eles nos conectam ao chão sob nossos pés, a força profunda e inabalável da terra. Eles nos lembram que fazemos parte de algo muito maior, parte da grande cadeia da vida. Maya pegou uma pedra, sentindo sua suavidade fresca contra sua pele. Parecia estranhamente reconfortante, como se segurasse um pedaço da terra em sua mão. A pedra estava fria, mas irradiava um calor suave, uma energia sutil que acalmou seus nervos e aterrou seu ser. Parecia que mantinha segredos antigos, a sabedoria acumulada de séculos aninhados dentro de sua forma despretensiosa. As texturas de cada pedra pareciam distintamente diferentes. Alguns eram perfeitamente suaves, enquanto outros mantinham imperfeições sutis, adicionando caráter único a cada pedra, destacando a beleza da imperfeição e a natureza única de toda e qualquer criação. A mulher sorriu, seus olhos brilhando de entendimento. Essas são suas ferramentas, disse ela suavemente.
o tambor, as penas e as pedras. Eles não são meros objetos, são extensões do espírito da floresta. Use-as com sabedoria, ouça seus sussurros e permita que o guie. Maia olhou para as ferramentas sagradas, uma sensação de admiração lavando-a. Eles não eram apenas objetos, eles eram chaves, desbloqueando uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor, aprofundando sua conexão com a terra e o mundo invisível. O tambor, as penas e as pedras não eram meramente ferramentas, mas condutas ao mundo natural e espiritual, oferecendo caminhos para se conectar com os invisíveis, a energia cantarolando profundamente dentro da floresta. Esses objetos aparentemente simples mantinham o peso da sabedoria antiga e a energia da própria vida. Eles eram lembretes de que a magia do mundo natural é palpável, tangível e pronta para guiar e se conectar. A experiência solidificou sua conexão com a energia mística, a sabedoria antiga e os profundos segredos mantidos no coração da floresta sussurra. Sua jornada acabou de começar. Um chilrear suave, quase audível acima das folhas farfalhantes, chamou a atenção de Maia. A mulher, seu rosto gravado com uma serenidade suave, apontou para um pequeno embrulho. Aninhado entre as samambaias, quase escondido da vista, havia um pássaro minúsculo, sua asa caía mal, seu pequeno corpo tremendo. Uma fratura delicada, pouco visível ao olho não treinado, marcou sua asa. Maia ofegou, uma onda de pena lavar sobre ela. A pequena criatura parecia tão frágil, tão vulnerável. A mulher se moveu com uma graça que parecia pertencer à própria floresta, seus movimentos fluidos e sem esforço, perfeitamente sincronizados com os ritmos naturais da madeira. Ajoelhou-se ao lado do pássaro, sua presença exalando uma aura calmante, uma garantia silenciosa que parecia acalmar a angústia do pássaro. Ela falou com isso em uma voz macia e melódica, suas palavras uma canção de ninar suave, pouco audível acima do murmúrio das folhas. Suas palavras não eram em nenhum idioma que Maia entendeu, mas sentiu a compaixão irradiando do xamã, uma empatia sincera que preencheu a lacuna entre as espécies, um entendimento silencioso que transcendeu os limites da linguagem falada. O xamã gentilmente pegou o pássaro, seu pequeno corpo que mal se registra na mão. O pássaro, inicialmente agitado, parecia se acalmar sob seu toque, seu frenético cantando diminuindo em gemidos silenciosos. Maia observou com fascínio, seu coração cheio de uma mistura de ansiedade e admiração. Isso não era mero cuidado com animais, era um ato sagrado, um ritual mergulhado na sabedoria e reverência antiga pela vida. De uma pequena bolsa na cintura, a mulher produziu uma pasta macia e verde. O aroma era sutilmente doce, uma mistura de ervas e terra, carregando uma sensação de cura e restauração suave. A pasta, feita de folhas e bagas esmagadas, tinha um rico tom verde, cintilante fracamente sob a luz solar manchada. Sua textura era suave e fria, como a terra após uma chuva de verão. Era um bálsamo nascido da própria floresta, um presente do farmacêutico da natureza, imbuído das energias de cura da floresta. Maia reconheceu algumas das plantas. Elas viu crescendo perto do riacho, suas cores vibrantes atraindo borboletas e abelhas. O xamã aplicou habilmente a pasta à asa ferida, seu toque notavelmente delicado, quase imperceptível. Seus movimentos eram precisos, cada aplicação uma prova de seu profundo conhecimento das propriedades curativas da natureza. As mãos do xamã se moveram com uma fluidez nascida de profunda intuição. Eles não estavam apenas aplicando um remédio, eles estavam canalizando energia, imbuindo a pasta com uma força vital sutil, persuadindo delicadamente os mecanismos de cura natural do pássaro para se estabelecer. Ela falou suavemente ao pássaro novamente, suas palavras uma oração sussurrada, um incentivo gentil para que a pequena criatura se curasse, recupere sua força. As palavras, embora ininteligíveis para Maias, ressoaram com profundo senso de compaixão e compreensão, uma crença inabalável na capacidade inerente do pássaro de consertar. Em seguida, o xamã selecionou cuidadosamente uma pedra pequena e plana, fria e suave ao toque. A pedra estava manchada de cinza e marrom, um reflexo sutil da própria terra. Segurando suavemente na palma da mão, ela concentrou sua energia, as respirações lentas e firmes, um ato silencioso de concentração e devoção. A pedra, um canal para sua energia de cura, parecia brilhar sutilmente na mão. A energia que emanava dela se sentia poderosa, mas serena. Foi uma demonstração da capacidade inata do xamã de aproveitar o poder restaurador da terra. Com facilidade praticada, ela colocou a pedra suavemente no peito do pássaro, logo acima do coração. A pedra permaneceu no lugar por alguns momentos, agindo como um ponto de foco para a energia curativa do xamã.
Maia observou, sentindo um profundo sentimento de tranquilidade, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. O ar parecia cantarolar com uma energia sutil, uma harmonia silenciosa que ressoa entre o xamã, o pássaro e a floresta circundante. Era uma conexão além do entendimento humano, uma dança simbiótica entre curandeiro e paciente, uma profunda comunhão com o mundo natural. Depois de um tempo, o xamã removeu a pedra. O pássaro, inicialmente imóvel, começou a se mexer. Seu corpo minúsculo, anteriormente mole, agora mostrava sinais de movimento. Ele abriu os olhos, seus pequenos alunos se concentraram no rosto do xamã. Maia sentiu uma onda de esperança, a força vital do pássaro parecia estar voltando. O xamã continuou a cantarolar uma melodia suave, sua voz atada de compaixão e encorajamento, reforçando a energia de cura que ela havia canalizado para o pássaro. A energia parecia palpável, uma força sutil, mas poderosa, trabalhando sua mágica, persuadindo suavemente o pássaro de volta à vida. O xamã, seu rosto banhado no brilho quente do sol poente, segurou o pássaro gentilmente em suas mãos, deixando descansar por mais um tempo. Ela continuou falando, sua voz um bálsamo suave para o espírito ferido do pássaro. Ela não estava apenas consertando uma asa quebrada, ela estava reparando uma conexão com a natureza, consertando o espírito quebrado do pássaro, acalmando seus medos e reafirmando seu lugar na teia interconectada da vida. A cena estava cheia de um profundo senso de conexão e cura, um poderoso testemunho da sabedoria e compaixão do xamã. Lentamente, quase imperceptivelmente, a asa do pássaro começou a levantar. Ele se moveu provisoriamente a princípio, depois com o aumento da street. Rengundo. Um pequeno chiurear, cheio de vida e alívio, escapou de seu bico. O pássaro esticou sua asa, testando sua força e depois gentilmente pulou em um galho próximo. Ele ficou lá por um momento, descansando e recuperando sua compostura. Em seguida, olhou para o xamã, cantou novamente, um som que expressava gratidão e depois voou para longe, deixando um rastro de luz cintilante em seu rastro, uma representação visual da magia curativa que havia ocorrido. Maia assistiu, hipnotizada, lágrimas brotando em seus olhos. A experiência estava profundamente comovente, um profundo testemunho do poder da cura e da interconectividade de todos os seres vivos. O toque suave do xamã, os remédios naturais, as palavras calmantes e a atmosfera serena haviam trabalhado em perfeita harmonia, restaurando a vida e a vitalidade ao pássaro ferido. Era um ritual simples, mas possuía uma profundidade e poder que tocaram a própria essência do ser de Maia. A cena se imprimiu em sua memória, uma ilustração comovente do relacionamento harmonioso entre o xamã, a natureza e o mundo espiritual. A cura do pássaro era um reflexo da profunda interconectividade de toda a vida, um testemunho do entendimento do xamã sobre essa interconectividade e sua capacidade de aproveitar seus poderes restauradores. Foi uma demonstração da capacidade xamânica de acessar e canalizar as energias de cura encontradas na natureza, uma demonstração clara da eficácia dos remédios de cura baseados na natureza. O sol começou a se pôr, lançando longas sombras na clareira, pintando o chão da floresta em tons de laranja e roxo. O ar estava cheio dos sons da noite, o chiurear de grilos, a piando de uma coruja, o suave farfalhar das folhas. Toda a experiência foi profundamente espiritual, um testemunho silencioso do poder da natureza e da profunda conexão do xamã com o mundo espiritual. Aumentou a consciência de Maia sobre a interconectividade de todas as coisas, as energias sutis que se juntam toda a vida e a profunda sabedoria mantida dentro das antigas tradições da cura xamânica. A experiência estava mudando a vida, deixando uma marca indelével em sua alma, aprofundando profundamente sua conexão com o mundo natural e o profundo mistério subjacente à sua existência. Esse encontro tranquilo fortaleceu a compreensão de Maia sobre a profunda conexão do xamã com o mundo natural, reforçando a ideia de que a cura não é apenas sobre restauração física, mas sobre restaurar o equilíbrio e a harmonia ao todo. Enquanto os últimos raios da luz solar se filtravam através das folhas, pintando a clareira em tons quentes de âmbar e ouro, o xamã se estabeleceu em um tronco coberto de musgo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo sussurro suave do vento através das árvores e pelos pedidos distantes de pássaros invisíveis. Maia, ainda profundamente movida pela cura do pássaro, sentiu uma sensação de lavagem da paz sobre ela, uma tranquilidade nascida da própria floresta. O xamã sorriu, seus olhos brilhando como estrelas distantes. O pássaro, ela começou, sua voz um murmúrio suave, não era apenas um pássaro. Fazia parte dessa madeira, um fio na grande tapeçaria da vida que nos conecta a todos.
Ela gesticulou para as árvores circundantes, as samambaias, as rochas cobertas de musgo, a intrincada rede de vida que prosperou dentro dos bosques sussurros. Tudo aqui está conectado, continuou ela, suas palavras carregando o peso da sabedoria antiga. As árvores, os animais, os insetos e até a menor lâmina de grama, todos fazem parte de um todo magnífico. Ela começou a contar uma história tecida do próprio tecido da floresta. Era uma história simples, mas profunda em sua mensagem. Ele falou de um jovem muda, lutando para sobreviver em meio a árvores imponentes, seus galhos delgados que buscam o sol, suas raízes agarrando para nutrir na terra. Ele enfrentou muitos desafios, ventos severos, sol escaldante, insetos roer, mas perseverou, extraindo força da terra, da chuva e da luz do sol. Aprendeu a se adaptar, dobrar com o vento, suportar as dificuldades e compartilhar os recursos da floresta com seus vizinhos. Este rebento, explicou o xamã, representa cada um de nós. Também enfrentamos desafios em nossas vidas. Também devemos aprender a nos adaptar, perseverar, compartilhar nossos recursos e encontrar força na interconectividade de todas as coisas. Mas, diferentemente do balanço, temos a escolha. Podemos escolher fazer parte da cura, parte. A voz dela segurava uma nota de aviso gentil, um lembrete da responsabilidade que todos carregamos em direção ao mundo ao nosso redor. Ela continuou sua narrativa, descrevendo como a muda se transformou em uma árvore poderosa, oferecendo abrigo aos pássaros, fornecendo sombra para plantas menores e enriquecendo o solo com suas folhas caídas. Suas raízes se estendiam profundamente na terra, ancorando-a firmemente, ligando o solo e impedindo a erosão. Tornou-se uma parte vital do ecossistema florestal, um fornecedor de vida e sustento. Esta árvore, disse ela, representa o que podemos nos tornar quando vivemos em harmonia com a natureza, quando entendemos e respeitamos a interconectividade de todos os seres vivos. As palavras do xamã ressoaram profundamente dentro dos maias. Ela entendeu a mensagem, era uma verdade simples e poderosa. A floresta não era apenas uma coleção de elementos individuais, era um ecossistema vibrante, onde cada elemento desempenhou um papel crucial, apoiando e sustentando os outros. A queda de uma única folha pode ter efeitos cascata, influenciando a vida de inúmeras criaturas. A perda de uma única árvore pode mudar a paisagem, afetando o próprio ar que respiramos. O xamã falou da importância da mordomia ambiental, a responsabilidade que todos compartilhamos para proteger e valorizar o mundo natural. Ela enfatizou a necessidade de respeito por toda a vida, desde o menor inseto até o maior mamífero, reconhecendo a intrincada rede de relacionamentos que os unem. Ela destacou o delicado equilíbrio que existe na natureza e as consequências devastadoras que podem resultar de sua interrupção. Devemos aprender a viver em harmonia com a natureza, disse ela, não como conquistadores, mas como habitantes humildes, reconhecendo nosso lugar dentro desta vasta e interconectada rede de vida. Os sons da floresta forneceram um cenário calmante aos ensinamentos do xamã. As folhas enferrujadas sussurraram segredos, os grilos cantam zumbiram uma canção de ninar suave, e a bobina distante de uma coruja acrescentou uma qualidade mística ao ar. Maia, envolvida na atmosfera serena, sentiu uma profunda conexão com o mundo natural, uma sensação de pertencer que transcendeu sua própria existência. A história do xamã continuou, tecendo contos dos habitantes da floresta, o cervo navegando graciosamente na vegetação rasteira, os esquilos brincando de brincadeira através das árvores, os pássaros cantando suas músicas melodiosas, cada criatura contribuindo com sua parte única para a intrincada tapeçaria da vida. Ela explicou como as menores ações, como a queda de uma semente ou o movimento de uma borboleta, poderiam ter consequências de longo alcance, ilustrando a interconectividade de todo o ecossistema. Mai aprendeu sobre as complexas relações entre as plantas e os animais, o delicado equilíbrio de predadores e presas, as parcerias simbióticas que sustentavam a vibrante comunidade da floresta. O xamã enfatizou a importância da biodiversidade, a riqueza e a variedade de vida que prosperaram dentro da floresta e como cada espécie desempenhou um papel crucial na manutenção da saúde e resiliência do ecossistema. A perda de até uma espécie, explicou ela, poderia ter efeitos em cascata, interrompendo o delicado equilíbrio e ameaçando a sobrevivência do todo. Ela falou das energias sutis que fluíam pela floresta, as forças invisíveis que conectavam todos os seres vivos. A energia do sol nutrindo as plantas, a energia das sementes de dispersão do vento, a energia da terra sustentando as raízes, todas parte de uma rede de vida magnífica e interconectada. O xamã explicou como essa energia fluiu através de tudo, conectando todos os seres, plantas, animais e até as rochas e a água.
As palavras do xamã pintaram uma imagem vívida da interconectividade da floresta. Ela descreveu a intrincada dança da vida e da morte, como a deterioração forneceu nutrientes para um novo crescimento, como o ciclo das estações sustentou a vitalidade da floresta e como todo organismo desempenhou um papel nesse ciclo contínuo de regeneração. A mensagem era clara: a floresta era uma entidade viva e respiratória, um sistema complexo e dinâmico, onde todas as partes eram essenciais. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando longas sombras na clareira, o xamã concluiu sua história. A mensagem ressoou profundamente dentro dos maias, uma profunda compreensão da interconectividade de toda a vida, o delicado equilíbrio da natureza e a importância da administração ambiental. Ela carregou os ensinamentos do xamã com ela, um renovado senso de admiração e uma profunda apreciação pela natura. Elworld. Os Whispering Woods revelaram uma verdade muito maior do que ela jamais poderia imaginar, uma verdade que sempre moldaria sua perspectiva sobre o mundo e seu lugar dentro dele. O silêncio que se seguiu foi preenchido com o entendimento tácito da profunda conexão entre o xamã, a floresta e a jovem que havia viajado para esse lugar mágico. O ar noturno cantarolava com a energia silenciosa da floresta, um testemunho silencioso da sabedoria duradoura da tradição xamânica e a poderosa mensagem de interconectividade que pulsava no coração da floresta sussurra. A experiência transformou a compreensão de Maia do mundo, deixando-a com um profundo senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente e uma profunda conexão com o mundo natural que duraria uma vida. Capítulo 2. Histórias do mundo espiritual. A voz do xamã suavizou, um humor baixo ressoando com as folhas farfalhantes. Agora, pequeno, disse ela, seus olhos brilhando, eu contarei histórias dos sussurros dos ancestrais, histórias transportadas pelo vento, murmuradas pelos riachos e sussurradas pelas próprias árvores. Essas são histórias que não são deste mundo, mas do mundo além, um mundo invisível pela maioria, ainda que sentiu por tudo. Ela começou a tecer uma história, suas palavras pintando imagens vívidas na mente de Maia. Era a história do velho Vilo, uma árvore sábia e antiga, seus galhos girados e alcançando como dedos tortos em direção ao céu. Ele havia testemunhado os séculos passando, viu gerações de pessoas irem e vêm e sentiu o pulso da terra sob suas raízes. O velho Vilo possuía o dom de se comunicar com os espíritos da floresta, as entidades cintilantes que dançavam entre as folhas e brincavam de esconde-esconde entre as sombras. Maia ouviu atentamente, cativado pela narrativa do xamã. A história falou dos prites lúdicos que voavam pelos raios de sol, suas risadas ecoando pelas árvores como sinos de mexer. Ele descreveu os travessores da floresta, fazendo brincadeiras para sempre, suas risadas ecoando nas folhas farfalhantes. E falou dos solenes guardiões, os espíritos antigos da floresta, sua sabedoria tão profunda quanto a própria terra. Esses espíritos, explicou o xamã, são os sussurros de nossos ancestrais, os ecos daqueles que caminharam nesta terra diante de nós. Eles não são fantasmas, não da maneira como você pode imaginá-los. Eles são a essência da vida, a energia que continua a fluir através das gerações. Eles observam-nos, nos guiam e, às vezes, eles se divertem, brincando, que se divertem, que continuam a fluir. O xamã continuou, narrando a história de uma jovem que perdeu o caminho na floresta, seu coração cheio de desespero. Quando a noite caiu, ela sentiu um medo frio rastejando sobre ela. De repente, uma pequena luz apareceu, voando e dançando diante dela, guiando-a através da floresta escura até que ela atingisse a segurança de sua aldeia. A luz, o xamã revelou, era um sprite, um espírito da floresta, enviado pelo velho Vilo para proteger o andarilho perdido. Maia se viu atraída para a narrativa. A voz do xamã pintou imagens vívidas, dando vida ao mundo espiritual. Ela descreveu a aura cintilante que cercava os espíritos antigos, a maneira como eles se comunicavam pelas folhas farfalhantes e pelo vento sussurro. Maia soube da reverência que as pessoas tinham por esses espíritos, como os honraram, procuraram sua orientação e mostraram respeito pelas tradições antigas passadas por gerações. O xamã mudou sua posição, estabelecendo-se mais fundo no musgo. Os espíritos, continuou ela, sua voz um murmúrio suave, não são apenas brincalhões ou protetores. Eles também podem ser professores. Eles têm a sabedoria de idades, lições aprendidas e transmitidas por gerações. Aqueles que ouvem cuidadosamente podem ouvir seus Whispers, obtendo conhecimento valioso da sabedoria dos Eides. Ela contou uma história de um jovem que ansiava por se tornar um curandeiro, um xamã como ela. Ele passou anos estudando as plantas e ervas, memorizando diligentemente suas propriedades. Mas ele lutou para dominar a arte da cura.
Ele procurou orientação dos espíritos antigos, passando longas horas em meditação silenciosa dentro da floresta. Uma noite, ele sonhava com um alce majestoso, seus chifres adornavam com cogumelos brilhantes. O alce o guiou para uma primavera escondida, onde encontrou uma rara erva que mantinha a chave para liberar suas habilidades de cura. O espírito do alce, um guardião da floresta, havia revelado o segredo para ele. Respeito pelos anciãos, por T. Ele é fundamental, disse o xamã, sua voz imbuída de profundo respeito. As histórias, as músicas, os rituais, todas essas coisas carregam a sabedoria de nossos ancestrais. Eles nos conectam aos espíritos, à terra, ao passado, e nos guiam para um futuro onde prevalece a harmonia. O xamã contou outros contos, histórias de corajosos guerreiros guiados por espíritos ancestrais em batalha, de agricultores cujas colheitas foram abençoadas pelos espíritos da terra e de curandeiros que desenhavam seu poder das antigas energias da floresta. Cada conto estava imbuído de um sentimento de reverência, respeito à tradição e à poderosa conexão entre os vivos e os espíritos dos ancestrais. Ela descreveu como diferentes tribos e culturas tinham suas próprias maneiras únicas de se comunicar e honrar esses espíritos, através de rituais, canções e danças. Ela explicou como as histórias não eram apenas entretenimento, mas maneiras de transmitir conhecimento vital sobre o mundo natural, seu lugar dentro dele e sua conexão com os reinos invisíveis. As histórias foram tecidas com descrições vívidas do mundo espiritual, criando uma sensação de admiração e mistério adequado para mentes jovens. O xamã falou de cores vibrantes invisíveis por olhos comuns, sons que ressoaram profundamente dentro da alma e cheiros que carregavam a essência da sabedoria antiga. As histórias promoveram um sentimento de admiração e respeito pelo mundo invisível e seus habitantes. Ao longo da narrativa, o xamã enfatizou a importância de respeitar os anciãos e as tradições antigas que ligavam a comunidade ao mundo espiritual. Essas tradições, explicou, não eram simplesmente costumes antigos, mas caminhos para entender os significados mais profundos da vida, morte e ciclo da natureza. Ela falou da importância de prestar atenção aos sinais e presságios, de ouvir os sussurros do vento e o farfalhar das folhas. Quando os últimos vestígios da luz do dia desapareceram, deixando para trás um céu pintado com tons de violeta e laranja profunda, o xamã concluiu seus contos. O ar estava cheio de uma sensação de reverência silenciosa, uma conexão palpável com o mundo invisível. Maia, profundamente comoveu pelas histórias, sentiu um profundo sentimento de admiração e admiração. Ela entendeu que os sussurros dos ancestrais não eram meras lendas, mas um lembrete poderoso da interconectividade de todas as coisas, uma prova do poder duradouro da tradição e da importância de honrar a sabedoria daqueles que vieram antes dela. A floresta, na hora do crepúsculo, tinha um novo significado, um sutil zumbido de energia invisível, ecoando com as vozes das gerações passadas, uma sinfonia temporal sussurrada pelos ancestrais. As histórias do xamã não eram simplesmente contos de dormir, eles eram uma porta de entrada para entender o mundo, uma passagem para o coração do reino espiritual, gravada para sempre na memória de Maia. A noite sussurrou segredos apenas que ela agora podia ouvir. O xamã sorriu, um brilho conhecedor em seus olhos. Agora, pequena, disse ela, sua voz tão macia quanto as folhas que caem. Eu vou lhe contar a dança dos espíritos, uma dança tão antiga quanto o próprio tempo. Às vezes, os espíritos optam por andar ao nosso lado, não como sombras fugazes ou ventos sussurros, mas como guias poderosos, protetores e companheiros. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se estabelecer. Esses são os animais espirituais, explicou ela, seres poderosos do mundo invisível que optam por se conectar com certos indivíduos. Eles não são animais de estimação, não exatamente. Eles são aliados, professores e reflexões da força e sabedoria interior que residem dentro de cada um de nós. Seu olhar flutuou para uma árvore de aspen próxima, suas folhas brilhando ao sol da tarde. Veja como o aspen sai tremia, ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Essa é a energia dos espíritos, sempre se movendo, sempre mudando, sempre viva. Os animais espirituais são manifestações dessa energia, assumindo a forma de criaturas que têm um significado particular para o indivíduo que escolhem guiar. Ela descreveu o lobo, um símbolo de lealdade, coragem e determinação inabalável. O espírito do lobo guia aqueles que são corajosos, aqueles que não têm medo de ficar sozinhos, aqueles que possuem uma lealdade inabalável à sua mochila, sua família, suas crenças. O lobo ensina a importância da comunidade, a força encontrada na unidade e a sabedoria que vem de ouvir os sussurros da natureza. Ela então falou da águia, uma criatura majestosa subindo através da vasta extensão do céu.
O espírito da águia guia aqueles que são visionários. Aqueles que se atrevem a olhar além do horizonte, aqueles que buscam os picos mais altos de conquista. A águia nos ensina a ter foco nítido e observação aguçada, a entender que é apenas através da perspectiva que podemos discernir a verdade. Em seguida, ela falou do urso, uma criatura poderosa e muitas vezes incompreendida. O urso representa força, resiliência e capacidade de superar as adversidades. O espírito urso guia aqueles que abraçam sua força interior, que sabem como se proteger e aqueles que cuidam. O urso ensina a importância da hibernação, do descanso e da introspecção, a necessidade de se retirar e rejuvenescer para retornar com a nova força. O xamã continuou, pintando imagens vívidas com suas palavras. Ela falou do servo gracioso, um símbolo de gentileza, graça e intuição, orientando aqueles que possuem uma força silenciosa e natureza gentil. O espírito dos servos, explicou, ensina-nos a estar atentos, presentes no momento e a confiar em nossos instintos. Ela então descreveu a coruja sábia, uma criatura de profunda sabedoria e observação perspicaz, orientando aqueles que valorizam o conhecimento e a compreensão. O espírito da coruja, ela disse, nos ensina a importância de ouvir, observar, de discernir a verdade da falsidade. Cada animal espiritual, ela enfatizou, possuía qualidades e lições únicas. A cobra, incorporando transformação e derramamento da pele velha. A raposa, representando inteligência e adaptabilidade. O beija-flor, simbolizando alegria, leveza e velocidade. A tartaruga, incorporando sabedoria, paciência e força duradoura. Cada um tinha uma lição específica para ensinar. O xamã enfatizou que o animal espiritual não era uma entidade estática. Não era algo que simplesmente tinha para a vida. Pode mudar e mudar, espelhando o crescimento e a evolução do próprio indivíduo. O animal espiritual agiu como um reflexo do estado interno de alguém, um guia sobre sua jornada espiritual. O relacionamento entre um indivíduo e seu animal espiritual é uma dança, explicou o xamã, sua voz imbuída de profunda reverência. Uma troca recíproca de energia, orientação e proteção. É uma jornada de entendimento, de crescimento, de aprender a ouvir os sutimentos sutis do mundo espiritual. Ela continuou, aprofundando-se mais no significado de equilíbrio e harmonia no mundo espiritual. Ela explicou como a interação de diferentes animais espirituais refletia a natureza multifacetada da experiência humana. Assim como uma floresta precisa de uma diversidade de árvores e animais para prosperar, também precisa de um equilíbrio de diferentes qualidades, pontos fortes e perspectivas para viver uma vida gratificante. O animal espiritual não é uma solução para todos os seus problemas, o xamã esclareceu, mas uma força orientadora, um professor, um lembrete de sua própria força e potencial interior. Eles oferecem apoio, mas o verdadeiro poder está dentro de você. Ela ilustrou esse conceito com uma história. Ela falou de uma jovem que lutou com a indecisão. Ela estava dividida entre dois caminhos, sem saber a qual escolher. Seu animal espiritual, um servo, a guiou com graça tranquila. O servo a ajudou a desacelerar, se concentrar em sua intuição e confiar em sua voz interior. Ela passou a descobrir o valor da reflexão silenciosa, a sabedoria de dar um passo atrás e ouvir a voz pequena dentro de si mesma. Por outro lado, ela contou uma história de um jovem que estava focado demais em sua própria força, ignorando a necessidade de gentileza e compaixão. Seu animal espiritual, um urso, mostrou que a verdadeira força envolvia um equilíbrio de poder e nutrir. Ele o guiou a cultivar sua sensibilidade, lembrando que a resiliência inclui a capacidade de lutar e a capacidade de curar. Ela enfatizou que reconhecer e entender o animal espiritual era uma jornada pessoal, uma exploração do eu interior. Não se tratava de procurar validação de fontes externas, mas sobre reconhecer o poder e a sabedoria inatos interior. O animal espiritual agiu como um espelho, refletindo os pontos fortes e fracos, orientando a pessoa em direção ao equilíbrio e totalidade. Era uma parceria, um vínculo sagrado baseado em respeito e compreensão mútuos. O xamã concluiu esta sessão descrevendo várias maneiras de se conectar com o animal espiritual de alguém. Ela falou de meditação silenciosa na natureza, a prática de passar o tempo em solidão, ouvindo sussurros do vento e o farfalhar das folhas. Ela sugeriu prestar atenção a símbolos e imagens recorrentes, aos sonhos e intuições, a animais que aparecem repetidamente na vida de alguém. O caminho para entender o seu animal espiritual é pessoal, enfatizou ela, sua voz cheia de calor. Confie em sua intuição, esteja aberto à orientação do mundo invisível e lembre-se de que a jornada em si é tão importante quanto o destino.
O enferrujado gentil das folhas parecia afirmar suas palavras, como se os próprios espíritos estivessem sussurrando sua aprovação. O xamã, seu rosto gravado com a sabedoria de incontáveis nascer do sol e pôr do sol, apontou para o sussurro de Aspen Grove na fronteira com o prado. Escute, criança, disse ela, com a voz de um zumbido baixo que ressoou com a brisa suave, farfalhando pelas folhas. Os espíritos não falam em pronunciamentos estrondosos, eles se comunicam nos sussurros do vento, o murmúrio do riacho, a música dos pássaros. Maia, cativada pelas palavras do xamã, fechou os olhos, concentrando-se na sinfonia da natureza que a cerca. As folhas farfalhadas soavam como 1000 pequenos segredos sendo compartilhados em uma brisa suave. O chilrear de grilos formou um ritmo hipnótico. A corrida distante de um rio era um pulso constante e calmante. Ela nunca havia realmente ouvido antes, sempre permitindo que o barulho de seus próprios pensamentos abrisse as mensagens sutis do mundo natural. O xamã continuou, orientando a atenção de Maia aos detalhes. Sinta o sol na sua pele, ela instruiu. Observe seu calor, sua carícia gentil. O sol é um doador da vida, sua energia nutritando todas as coisas. Sinta a terra sob seus pés, seu sólido apoio, sua sabedoria antiga. A terra é nossa mãe, fornecendo-nos, nos nutrindo, nos fundamentando. Maia se ajoelhou, os dedos traçando os contornos da terra, sentindo a umidade fresca do solo. Ela sentiu uma sensação de conexão, um fundamento profundo que resolveu uma paz silenciosa dentro dela. As palavras do xamã, como sementes semeadas em terreno fértil, estavam começando a se enraizar em seu coração. Cheire o cheiro de agulhas de pinheiro, a doce fragrância de flores silvestres, pediu o xamã. Cada perfume carrega sua própria mensagem única, um sussurro do mundo espiritual. O pinheiro, com seu aroma robusto, fala de resiliência e força. As flores silvestres, com seus perfumes delicados, sussurro de esperança e renovação. Maia inalou profundamente, a fragrância de pinheiros e flores silvestres enchendo seus pulmões. Os aromas eram poderosos, evocativos, trazendo uma sensação de serenidade e conexão ao ambiente circundante. Ela percebeu com que frequência havia ignorado essas experiências simples, mas profundas e sensoriais. Observe os padrões da natureza, instruiu o xamã. O design intrincado da teia de uma aranha, a beleza simétrica de uma flor, o voo gracioso de um pássaro. Esses padrões não são aleatórios, são expressões de ordem divina, refletindo a harmonia do universo. Maia examinou cuidadosamente a web de uma aranha delicadamente amarrada entre duas filiais, maravilhada com seu design intrincado. Ela notou a precisão meticulosa de cada fita, a perfeição geométrica do todo. Era uma prova da inteligência e da arte do mundo natural, uma sutil obra-prima tecida dos materiais mais simples. O xamã então apontou para um riacho próximo. Ouça o murmúrio da água, disse ela. A água é um símbolo poderoso da vida, da mudança, do fluxo constante. Observe como esculpe seu caminho, adaptando-se aos obstáculos, sempre se movendo em direção ao seu destino. Ele nos ensina resiliência, adaptabilidade e coragem para abraçar a mudança. Maia observou a água enquanto ela fluía, seu caminho serpenteando pela paisagem. Às vezes era gentil, às vezes forte, mas sempre continuava se movendo, sempre encontrando seu caminho. O fluxo contínuo do fluxo se tornou uma metáfora para a jornada da vida, mudando constantemente, sempre evoluindo. O mundo natural nos ensina paciência, perseverança e a importância da interconectividade, enfatizou o xamã. Todo elemento está conectado a todos, cada um participando do grande esquema das coisas. Quando aprendemos a ouvir a natureza, aprendemos a ouvir a nós mesmos, com os sussurros de nossa própria sabedoria interior. Ela descreveu a intrincada dança da vida dentro de um único ecossistema. A interdependência das árvores, das plantas, dos insetos, dos animais, todos trabalhando juntos em um equilíbrio delicado. Uma interrupção em uma área afeta o todo. Um único tronco caído, por exemplo, se torna um microhabitat, repleto de vida. Sua decomposição enriquece o solo, nutrindo um novo crescimento. É um ciclo de vida, morte e renovação, uma bela exibição da transformação contínua da natureza. Maia passou as próximas horas completamente imerso nesta exploração sensorial. Ela observou os intrincados padrões de luz solar filtrando através das folhas, criando sombras dançantes no chão da floresta. Ela ouviu as músicas de vários pássaros, cada uma com sua melodia e mensagem únicas. Ela sentiu o toque gentil da asa de uma borboleta quando aterrissou brevemente em sua mão.
Ela provou a doçura das bagas selvagens, um lembrete da abundância e generosidade da natureza. Os ensinamentos do xamã não eram apenas conceitos abstratos, mas experiências tangíveis. Eles eram sobre cultivar um relacionamento profundo e respeitoso com o mundo natural, aprender a apreciar suas mensagens sutis e reconhecer a interconexão de todos os seres vivos. Tratava-se de sintonizar-se com os ritmos da natureza, permitindo que sua sabedoria informe e guie a vida de alguém. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras no prado, Maia sentiu um profundo sentimento de paz e conexão. Ela aprendeu a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Os sussurros da natureza não eram mais murmúrios fracos, eles eram uma sinfonia poderosa e ressonante, revelando segredos do mundo espiritual, uma nota sutil de cada vez. O mundo natural, ela percebeu, era uma vasta biblioteca de sabedoria, uma fonte de aprendizado e inspiração sem fim, esperando pacientemente por sua atenção, para que ela realmente ouça. E, ao ouvir, ela encontrou não apenas a orientação que procurava, mas também uma compreensão mais profunda de si mesma e de seu lugar na grande tapeçaria da vida. As folhas farfalhantes pareciam sussurrar sua aprovação, a brisa suave uma afirmação silenciosa de sua nova conexão com a terra e com os espíritos invisíveis que residiam dentro. O xamã sorriu, um brilho conhecedor em seus olhos. O mundo natural fala conosco de várias maneiras, disse ela, com a voz suave como as folhas caindo. Mas, às vezes, as mensagens mais claras chegam até nós quando estamos dormindo, no reino dos sonhos. Maia, ainda se aquecendo no pós-brilho de sua exploração sensorial, inclinou a cabeça, intrigada. Sonhos. Ela geralmente se lembrava de trechos, imagens fugazes que desapareciam como a névoa da manhã. Os sonhos não são apenas imagens aleatórias, criança, explicou o xamã, pacientemente. São mensagens do mundo espiritual, vislumbres dos reinos invisíveis. Eles são uma linguagem de símbolos e metáforas, histórias contadas na linguagem tranquila do subconsciente. Ela pegou uma pedra-rio cinza e suave, virando-a em suas mãos. Imagine esta pedra, disse ela, segurando-a. Em um sonho, pode representar algo sólido e confiável, como a terra sob seus pés. Ou pode simbolizar algo precioso e oculto, algo esperando para ser descoberto. O xamã continuou, usando metáforas simples e relacionáveis para ilustrar seu argumento. Um rio que flui em seu sonho pode representar o fluxo contínuo da vida, a natureza em constante mudança das coisas. Um pássaro crescente poderia significar liberdade e esperança. Uma árvore imponente pode simbolizar força e resiliência. Maia ouviu atentamente. Sua imaginação desencadeou as palavras do xamã. Ela começou a ver o potencial de significado dentro da confusão aparentemente caótica de suas experiências noturnas. Ela se lembrou de um sonho que tinha tido algumas semanas antes. Ela estava correndo por um campo de flores silvestres, as cores vibrantes e de tirar o fôlego, o sol quente no rosto. Agora, através das lentes do xamã, ela entendeu isso não como um sonho simples, mas como uma mensagem de alegria, renovação e a beleza da vida. Às vezes, os sonhos são como quebra-cabeças, disse o xamã, sua voz calmante e tranquilizadora. Eles nos apresentam imagens e símbolos que precisamos interpretar, juntar, para entender o significado deles. Mas não tenha medo se você não entender um sonho imediatamente. Deixe-o sentar com você. Reflita sobre isso. Pergunte a si mesmo que sentimentos ou sensações evocam. As respostas podem vir gradualmente, à medida que você cresce e aprende. Ela enfatizou a importância de prestar atenção às emoções e sentimentos associados aos sonhos. Um sonho cheio de medo pode indicar a necessidade de coragem ou proteção. Um sonho cheio de alegria pode significar um tempo de crescimento e felicidade. Um sonho cheio de tristeza pode revelar a necessidade de cura ou let-go. Ela enfatizou que mesmo sonhos aparentemente negativos poderiam oferecer informações valiosas. Os sonhos nem sempre nos mostram coisas felizes. Às vezes, eles refletem nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Mas mesmo esses sonhos podem ser um caminho para a autodescoberta. Eles podem nos ajudar a nos entender melhor, e esse entendimento pode levar à cura e crescimento. O xamã também falou de visões, que ela descreveu como sonhos acordados, momentos de profunda percepção ou clareza que podem ocorrer durante a meditação, oração ou profunda contemplação. Essas visões, explicou ela, geralmente são mais diretas e menos simbólicas que os sonhos.
Eles podem fornecer respostas a perguntas, oferecer orientação durante momentos difíceis ou simplesmente oferecer um vislumbre de uma perspectiva diferente. As visões podem vir de várias formas, explicou ela. Eles podem ser imagens vívidas, flashes de luz ou um entendimento repentino de um problema complexo. Eles podem ser um sentimento, uma sensação de saber, uma profunda intuição. O importante é estar aberto a recebê-los, para criar um espaço onde eles possam aparecer. Ela sugeriu que os maias praticassem a atenção plena e a reflexão silenciosa, criando espaço para esses momentos intuitivos surgirem. Passe um tempo na natureza, ela aconselhou. Feche os olhos, concentre-se na respiração e permita que sua mente se acalme. Ouça os sussurros do vento, o murmúrio do riacho. Deixe o mundo natural guiá-lo a um espaço de quietude e receptividade. É nesses momentos de observação tranquila que as visões geralmente emergem. O xamã então explicou como os sonhos e as visões podem servir como uma forma de orientação e sabedoria. Ela usou o exemplo de uma jovem mulher que estava lutando para escolher entre dois planos de carreira. Em um sonho, ela se viu em uma encruzilhada, um caminho que leva a uma floresta escura, a outra levando a um prado iluminado pelo sol. O sonho, explicou o xamã, a guiou intuitivamente para o caminho mais positivo e gratificante. Outro exemplo foi de um agricultor que, através de uma visão, havia aprendido a localização de uma primavera escondida, o que ajudou a salvar suas colheitas durante uma seca severa. O xamã enfatizou que os sonhos e visões nem sempre são literais. Eles usam a metáfora e o simbolismo para comunicar suas mensagens, geralmente de uma maneira que ignora a lógica e a razão da mente consciente. Compreender essas mensagens requer intuição, reflexão e vontade de explorar as camadas mais profundas da própria consciência. O xamã aconselhou Mai a manter um diário de sonho, um caderno onde ela poderia gravar seus sonhos assim que acordar. Anote tudo o que você pode se lembrar, disse ela. Mesmo que pareça insignificante, mesmo que pareça fragmentado. Os detalhes são importantes. Ela também sugeriu que Maia desenhasse ou pintasse seus sonhos, criando uma representação visual dos símbolos e imagens. Isso, ela disse, poderia ajudar a desbloquear os significados ocultos. O xamã enfatizou a importância de interpretar sonhos e visões no contexto da própria vida, experiências e crenças. Não existe uma interpretação única, explicou ela. O que um símbolo significa para uma pessoa pode significar algo totalmente diferente de outra. Confie em sua intuição. Preste atenção aos seus sentimentos. Deixe as imagens e os símbolos ressoam dentro de você. Ela acrescentou um elemento crucial à interpretação dos sonhos, confiando na intuição de alguém. Sonhos e visões costumam falar com nossa sabedoria interior, nossa intuição, explicou ela. Eles são uma maneira de nosso subconsciente se comunicar com nossa mente consciente, oferecer informações e orientações de que de outra forma poderíamos perder. Aprender a confiar em nossa intuição é um aspecto crucial da conexão com o mundo espiritual. O xamã também alertou contra a interpretação de sonhos e visões com medo ou ansiedade. Ela explicou que muitas culturas têm histórias e crenças que associam sonhos à negatividade ou aos presságios. No entanto, ela afirmou fortemente que os sonhos e visões são principalmente um meio de orientação e autodescoberta. É essencial abordar sonhos e visões com o coração aberto e uma atitude positiva, disse Xamã, sorrindo calorosamente. Veja-os como oportunidades de crescimento, aprendizado e conexão com o reino espiritual. Se um sonho ou visão parecer perturbador, não se preocupe com os aspectos negativos. Em vez disso, concentre-se na mensagem subjacente, a sabedoria que está tentando transmitir. Ela concluiu enfatizando que a conexão com o mundo espiritual não era sobre procurar pronunciamentos temíveis ou presságios aterrorizantes, mas sim encontrar consolo, orientação e um enterrado mais profundo. E de si mesmo e a interconectividade de todas as coisas. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, Maia sentiu um profundo senso de conexão, não apenas à natureza, mas a um reino mais profundo e místico. Os ensinamentos do xamã haviam aberto um novo mundo de entendimento, um mundo onde os sussurros do vento, o murmúrio do riacho e as visões da noite falavam uma língua que ela finalmente estava começando a aprender. A jornada apenas começou, mas ela se sentiu empoderada, pronta para ouvir, aprender e abraçar a sabedoria dos sonhos e visões. O xamã fez uma pausa, seu olhar flutuando em direção a uma família de veados grudando graciosamente em um prado próximo. Tudo está conectado, ela murmurou, sua voz quase audível acima do enfermagem suave das folhas. Toda criatura, toda planta, todas as pedras,
Todas fazem parte de uma vasta e intrincada teia de vida. Desrespeitar alguém é desrespeitar todos. Esse conceito de interconectividade, ela explicou, forma a pedra angular das práticas xamânicas em todo o mundo. É uma visão de mundo que reconhece a dignidade e o valor inerentes a todos os seres vivos, não apenas os humanos. É uma perspectiva que enfatiza a empatia, a atenção plena e um profundo senso de responsabilidade em relação ao planeta e seus habitantes. Ela contou uma história da tradição oral de seu povo, uma história de um jovem caçador que, dirigido por ganância, matou mais animais do que ele precisava para o sustento de sua família. Suas ações, inicialmente receberam a aprovação de alguns dentro de sua comunidade que se concentraram apenas nas necessidades imediatas, levaram a um desequilíbrio no ecossistema. Os animais que ele caçavam tornaram-se escassos, impactando a segurança alimentar de toda a comunidade. Além disso, o mundo espiritual, segundo a lenda, parecia retirar suas bênçãos. A terra ficou estéril e a doença varreu a vila. Somente depois que o caçador se arrependeu, pediu desculpas aos espíritos dos animais e se comprometeu com as práticas sustentáveis de caça, o equilíbrio se restaurou. Esse conto, o xamã enfatizado, não era simplesmente uma história de advertência, era um reflexo da relação profundamente entrelaçada entre os seres humanos e o mundo natural. A natureza desrespeitadora traz consequências que se estendem muito além do ato imediato. O xamã então compartilhou observações de sua própria vida, descrevendo casos em que ela havia testemunhado a profunda conexão entre humanos e animais. Ela falou de uma época em que um falcão severamente ferido voou para sua aldeia, com a asa quebrada. Os moradores, guiados por sua sabedoria, cuidaram do falcão de volta à saúde, pacientemente cuidando de suas feridas e fornecendo nutrição até que pudesse mais uma vez voar. Eles não viam o falcão apenas como um pássaro ferido, eles viram isso como um ser senciente merecendo compaixão e cuidado. A reabilitação bem-sucedida do falcão, disse ela, não era apenas um esforço de conservação, foi um ato espiritual, um reforço de sua interconectividade com o reino animal. O ato de curar o falcão, por sua vez, trouxe uma sensação de paz e cura para a comunidade da aldeia. Ela descreveu o evento como uma troca recíproca de energia, um ato de bondade que criou uma ressonância positiva na comunidade e além. Ela discutiu a importância de reconhecer o espírito presente em todas as criaturas vivas, enfatizando que não é apenas antropomorfismo, mas uma compreensão mais profunda da vitalidade e consciência que permeia o mundo natural. Ela mencionou culturas indígenas de todo o mundo que mantêm cerimônias para honrar e respeitar vários animais, reconhecendo suas contribuições ao ecossistema e seu significado espiritual. Essa reverência se estende além dos animais para abranger todo o reino vegetal, explicou o xamã. As plantas, longe de serem objetos passivos, possuem uma vibração e senciência própria. Eles respondem às emoções humanas e sua saúde reflete a saúde do ambiente circundante. Ela falou sobre como algumas comunidades indígenas consultam as plantas antes de colhê-las, buscando permissão e oferecendo gratidão. Esse ritual, explicou, não é apenas a polidez. Trata-se de reconhecer o valor inerente da planta e expressar respeito por sua força vital. O ritual garante um relacionamento sustentável, impedindo a colheita excessiva e promovendo respeito pelo ciclo natural. O xamã elaborou ainda mais o conceito de colheita consciente, destacando as práticas da agricultura sustentável que respeitam o ambiente natural do ambiente. Ciclos. Ela discutiu exemplos de métodos agrícolas tradicionais, como rotação de culturas e consorcipação, enfatizando os benefícios dessas técnicas na preservação da biodiversidade e garantindo a segurança alimentar a longo prazo. O xamã conectou essas práticas tradicionais a uma compreensão holística do meio ambiente, contrastando-as com as modernas técnicas de agricultura industrial que geralmente esgotam o solo e prejudicam a biodiversidade, criando um desequilíbrio no ecossistema. Ela descreveu como os povos indígenas geralmente mantêm conexões profundas com plantas específicas, considerando-as sagradas e essenciais às suas práticas culturais. Muitas comunidades usam plantas para fins medicinais, respeitando suas propriedades curativas, preservando meticulosamente seus habitats. Esse respeito não se limita ao uso prático. Essas plantas são frequentemente vistas como extensões do mundo espiritual, servindo como condutos entre os seres humanos e a ordem natural. Além dos reinos animais e vegetais, o xamã destacou a importância de respeitar até os aspectos aparentemente inanimados da natureza, rochas, água e o próprio ar que respiramos. Cada elemento mantém uma energia única e desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico da Terra. Ela explicou como algumas tradições indígenas mantêm cerimônias para homenagear rios e montanhas, reconhecendo seu significado em sustentar a vida.
Eles veem esses elementos não como meros características geográficas, mas como entidades vivas dignas de reverência e respeito. Ela destacou a importância de preservar fontes de água limpa e reduzir a poluição, enfatizando que essas ações são essenciais não apenas para a conservação ambiental, mas também para a manutenção do equilíbrio espiritual. O xamã ilustrou a interconectividade desses elementos através de uma série de histórias de suas próprias experiências. Ela se lembrou de uma época em que uma seca severa ameaçou sua comunidade. Depois de conduzir uma cerimônia para honrar os espíritos do rio, as chuvas retornaram, significando o poder do respeito na restauração do equilíbrio. Outra história detalhou o respeito da comunidade pelas rochas, explicando como a consideração cuidadosa das formações rochosas e seu fluxo de energia é vital para a construção e o uso da terra. Construir de uma maneira que interrompa essas formações foi vista como interrompendo o fluxo de energia, potencialmente levando a desequilíbrios na comunidade. Ela explicou como respeitar o mundo natural está intrinsecamente ligado a respeitar a si mesmo e o próprio espírito interior. Ao viver em harmonia com a natureza, alguém promove a paz e o bem-estar interior. Isso, ela enfatizou, não é uma mera correlação, mas uma verdade fundamental tecida no tecido da existência. A atenção plena, ela enfatizou, é crucial para promover esse relacionamento harmonioso. Ela sugeriu práticas simples, como passar um tempo na natureza, se envolver em reflexão tranquila e prestar atenção aos ritmos naturais da Terra. Essas práticas, disse ela, não apenas nutrem nossa conexão com o mundo natural, mas também promovem a paz e a autoconsciência interior. O xamã concluiu seu ensino enfatizando que respeitar todos os seres vivos não é simplesmente sobre altruísmo ou responsabilidade ambiental. Trata-se de reconhecer nossa conexão intrínseca com a teia maior da vida, entender que nosso próprio bem-estar está inextricavelmente ligado à saúde do planeta e a todos os seus habitantes. É uma prática espiritual profunda, uma maneira de viver que promove a harmonia, a paz e um senso mais profundo de pertencer ao universo. É um caminho para uma existência mais gratificante e significativa, uma jornada de entendimento e respeito que beneficia tanto a humanidade quanto o mundo natural. A mensagem, entregue com sabedoria gentil, ressoou profundamente com Maya, solidificando sua compreensão da interconectividade de todas as coisas. Quando o sol se pôs, pintando o céu com tons de tirar o fôlego, um profundo sentimento de paz se estabeleceu sobre a terra, um testemunho da sabedoria duradoura de respeitar todos os seres vivos. Capítulo 3. A viagem para casa. Os raios finais do sol lançaram longas sombras no prado, enquanto Maya estava ao lado do xamã, uma sensação agridoce se estabelecendo em seu coração. Chegou a hora de se despedir. O ar cantarolava com a energia tranquila da noite, os sons dos grilos cantando um refrão de despedida suave. Não havia tristeza na despedida, apenas um profundo senso de gratidão e a calorosa expectativa de futuros encontros. O xamã, seu rosto gravado com a sabedoria dos anos passados em comunhão com a natureza, sorriu suavemente. Seus olhos, brilhando como data. O NT Estrelas, manteve uma profundidade de entendimento que transcendeu as palavras. Maya sentiu uma onda de emoção, uma mistura de reverência, respeito e uma crescente compreensão da interconectividade de todas as coisas. As lições transmitidas pelo xamã haviam se tecido no tecido de seu ser, moldando sua perspectiva e redefinindo seu relacionamento com o mundo ao seu redor. Ela havia testemunhado em primeira mão a profunda conexão do xamã com a natureza, uma conexão que não era meramente intelectual, mas profundamente espiritual, uma personificação de respeito e reciprocidade. Obrigado, Maya sussurrou, sua voz quase audível acima das folhas farfalhantes. Os ensinamentos do xamã ressoaram profundamente dentro dela, provocando uma transformação em sua compreensão do mundo. Não era apenas o conhecimento adquirido, foi uma mudança fundamental em sua percepção, um alinhamento de sua visão de mundo. O xamã colocou a mão no ombro de Maya, um gesto de calor e entendimento. A jornada continua, pequena, disse ela, sua voz, uma melodia suave, levou a brisa da noite. A sabedoria que você ganhou hoje não é apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. Leve-o com você, compartilhe com outras pessoas e deixe-o guiá-lo no seu caminho. Maya assentiu, seus olhos cheios de emoção. As palavras do xamã ressoaram com um senso de propósito, uma responsabilidade de usar seu novo entendimento para causar um impacto positivo no mundo. Ela entendeu agora que respeitar o mundo natural não era apenas um ato de ambientalismo, mas uma prática espiritual, um caminho para a paz e a harmonia interior. Era uma afirmação de sua conexão com tudo, uma responsabilidade de ser o mordomo da terra e de seus habitantes. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte,
pintando o céu em tons de tirar o fôlego de laranja, roxo e carmesim. Maya sentiu um profundo sentimento de paz. As memórias de seu tempo com o xamã permaneceriam gravadas em seu coração. As histórias compartilhadas, a sabedoria transmitida, a profunda conexão com o mundo natural que havia sido despertado dentro dela. O presente de despedida do xamã não era um objeto físico, mas uma semente de entendimento, uma semente que ela agora carregava dentro dela. Era a semente da interconectividade, o respeito a todos os seres vivos e o entendimento de que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado à saúde do planeta. Foi um presente que continuaria a florescer e crescer dentro dela, moldando suas ações e decisões por muito tempo no futuro. A despedida não foi uma ocasião triste, mas uma transição, uma passagem de um estágio de entendimento para outro. Maya carregava com ela não apenas as memórias do dia, mas o peso de uma nova responsabilidade, a responsabilidade de viver em harmonia com a natureza, respeitar todas as criaturas vivas e levar adiante a sabedoria transmitida pelo xamã. Voltando ao longo do caminho familiar, Maya refletiu sobre as lições aprendidas. As palavras do xamã ecoaram em sua mente, cada uma de um farol iluminando seu caminho. Ela lembrou as histórias do caçador e do falcão, os contos de respeito por plantas e rios e a ênfase na interconectividade de todos os seres vivos. Essas não eram apenas histórias, eles eram metáforas poderosas ilustrando as profundas consequências de nossas ações, a importância da interação consciente com o mundo e a necessidade de práticas sustentáveis. Maya entendeu que o respeito pela natureza não era um ato passivo, mas um envolvimento ativo com o mundo, uma escolha consciente de viver em harmonia com os ritmos naturais da Terra. Envolveu a fazer escolhas responsáveis na vida cotidiana, optar por reciclar, economizar água e energia e apoiar práticas agrícolas sustentáveis. Isso significava optar por andar levemente na terra, deixando uma pegada ambiental mínima. Ela percebeu que essas ações não eram apenas ambientalmente benéficas, eles eram espiritualmente enriquecedores. Eles promoveram uma conexão mais profunda com o mundo natural, um sentimento de pertencimento e um profundo respeito pela intrincada teia da vida. Ao alinhar suas ações com os princípios de respeito e reciprocidade, Maya sentiu que poderia contribuir para o equilíbrio da natureza, alimentando o planeta e sua própria paz interior. A jornada de volta à sua aldeia não foi simplesmente um retorno físico, foi uma jornada simbólica de transformação interna. Maya emergiu de seu encontro com o xamã mudou profundamente. Ela quer dê com seu conhecimento e compreensão não apenas recém-descobertos, mas também um renovado senso de propósito e um compromisso de viver em harmonia com o mundo natural. As lições aprendidas não estavam confinadas aos detalhes específicos das práticas xamânicas. Eles eram verdades universais que se aplicaram a todos os aspectos da vida. A interconectividade de todas as coisas, a importância do respeito, reciprocidade e atenção plena. Esses eram princípios que poderiam orientar suas ações e decisões muito tempo depois de deixar a presença do xamã. A memória da sabedoria gentil do xamã, sua profunda conexão com a natureza e o calor de sua despedida permaneceriam para sempre uma fonte de inspiração, uma luz orientadora sobre a jornada de Maya pela vida. As lições aprendidas não eram apenas conhecimento acadêmico, mas uma profunda transformação de sua consciência, moldando sua perspectiva e inspirando-a a viver em harmonia com o mundo natural e seus habitantes. Quando ela se aproximou de sua aldeia, banhada no brilho suave de Twiligit, Maya sentiu uma sensação de antecipação. Ela sabia que sua vida nunca seria a mesma. Ela levou com ela a responsabilidade de compartilhar a sabedoria que ganhou, de espalhar a mensagem de interconectividade e respeito por todos os seres vivos. Ela não era mais apenas uma criança. Ela era o mordomo da terra, um guardião da sabedoria dos caminhos antigos e um farol de esperança para um futuro onde os humanos e a natureza vivem em harmonia. A jornada para casa também foi uma jornada para uma nova fase da vida, uma vida cheia de propósito, significado e uma profunda apreciação pelas maravilhas do mundo natural e seu profundo significado espiritual. A experiência alterou a perspectiva de Maya não apenas no meio ambiente, mas também na interação humana. A ênfase do xamã no respeito e reciprocidade se estendeu além do mundo natural, sugerindo uma abordagem holística da vida que abrangeu todos os relacionamentos. Esse novo entendimento incutiu em Maya um compromisso de tratar outras pessoas com bondade, empatia e consideração, espelhando o respeito demonstrado a todos os seres vivos na visão de mundo do xamã. A memória da sabedoria serena do xamã serviu como um lembrete constante da interconectividade de todas as coisas, animada e inanimada. Pasgou Maya cultivar a vida consciente, prestando atenção aos ritmos sutis da natureza e integrando esses princípios em suas rotinas diárias. Essa vida consciente, ela percebeu, não era apenas uma prática pessoal, mas também uma maneira de nutrir sua conexão com a comunidade maior e contribuir para o bem-estar geral do mundo.
O impacto dos ensinamentos do xamã se estendeu muito além de uma simples compreensão do ambientalismo. Eles tocaram em uma conexão espiritual mais profunda com o universo, uma realização do lugar da humanidade no grande esquema da criação. Promoveu um profundo sentimento de pertencimento, um sentimento de interconectividade que transcendeu limites geográficos e diferenças culturais. Maia entendeu que respeitar a natureza não era apenas uma responsabilidade, mas um privilégio, uma participação na dança contínua da vida. As palavras de despedida do xamã ressoaram no fundo do coração de Maia, um lembrete constante do poder transformador de respeito, reciprocidade e atenção plena. Foi um chamado à ação, um cutucamento suave em direção a uma existência mais consciente e significativa. A jornada para casa não foi um fim, mas um novo começo em um caminho de aprendizado, compreensão e apreciação pela interconexão de todas as coisas. As sementes de sabedoria plantadas pelo xamã continuariam florescendo dentro dela, moldando sua vida e influenciando suas interações com o mundo nos próximos anos. A vila aninhada no vale apareceu como um refúgio de conforto familiar que os maias se aproximavam. O perfume de Vodmok, misturado com a fragrância terrosa do solo úmido, foi um abraço bem-vindo após seu tempo no prado. Mas isso não foi simplesmente um retorno a um local físico, era um regresso à casa para uma comunidade, um baile para si mesma, transformado. A jornada não apenas ampliou sua compreensão do mundo natural, mas também aprofundou sua conexão com seu próprio povo. Seu impulso inicial era correr para a avó, recontar todos os detalhes de seu encontro com o xamã, toda a história, todas as lições. Mas quando ela se aproximou da habitação de sua família, um senso silencioso de responsabilidade se estabeleceu nela. Isso não era apenas uma história a ser compartilhada, era um modo de vida a ser adotado. Ela escolheu começar sutilmente, tecendo a sabedoria de xamã em suas rotinas diárias. Em vez de descartar pedaços de comida, ela os colocou cuidadosamente em uma pequena pilha de composto, imitando a reverência do xamã pela natureza cíclica da vida e da morte. Ela ajudou sua mãe a reunir ervas no jardim, prestando atenção ao delicado equilíbrio entre colheita e preservação, espelhando a ênfase do xamã nas práticas sustentáveis. Ela falou sobre os insetos e animais que encontraram, lembrando seus irmãos mais novos de seus papéis integrais no ecossistema, uma perspectiva que havia sido despertada dentro dela durante seu tempo com o xamã. Esses pequenos atos, aparentemente insignificantes por conta própria, carregavam profundo significado. Eles não eram apenas ações, mas expressões de uma consciência recém-cultivada, uma prova de seu compromisso de viver em harmonia com a natureza. Eles eram pequenas ofertas, atos de gratidão ao mundo ao seu redor. À medida que o comportamento de Maia mudou, a atmosfera também dentro de sua família. Seu novo respeito pela natureza era infeccioso. Seus irmãos, inicialmente intrigados com sua atitude mudada, gradualmente começaram a refletir suas ações, exibindo uma crescente apreciação pelo mundo natural. Sua avó, uma mulher mergulhada nas tradições de seus ancestrais, reconheceu o poder transformador da experiência de Maia. Ela compartilhou histórias de sua própria infância, ligando a recém-reverência de Maia pela natureza às práticas espirituais de longa data de sua comunidade. Uma noite, reuniu-se em torno de um fogo crepitante. Maia finalmente compartilhou seu encontro com o xamã. Ela contou as histórias, os ensinamentos e o profundo sentimento de interconectividade que havia experimentado. Ela falou do profundo respeito do xamã por todos os seres vivos, a ênfase na reciprocidade e na interação consciente com o meio ambiente. Ela explicou como os ensinamentos do xamã não eram apenas lições ambientais, mas verdades espirituais profundas, aplicáveis a todos os aspectos da vida, moldando como devemos interagir não apenas com a natureza, mas entre si. Sua família ouviu atentamente, cativada por sua narrativa. As histórias, uma vez ficcionais, agora ressoaram com uma nova profundidade e significado. Eles reconheceram os ecos de suas próprias tradições ancestrais dentro da sabedoria do xamã. Sua avó assentiu conscientemente, seus olhos brilhando de entendimento, enquanto Maia falava da importância de respeito, gratidão e atenção plena. O impacto se estendeu além da família imediata de Maia. A notícia de sua experiência se espalhou pela vila, atraindo outras pessoas para o círculo de entendimento. Os ensinamentos do xamã, filtrados pelas lentes infantis de Maia, acenderam uma centelha de consciência renovada dentro da comunidade. As pessoas começaram a prestar mais atenção às suas interações com o meio ambiente. Eles iniciaram pequenos projetos de jardinagem comunitária, concentrando-se em práticas sustentáveis. Eles organizaram eventos de limpeza regulares para preservar a beleza e a saúde do ambiente.
Eles compartilharam histórias e tradições, fortalecendo sua conexão coletiva com o mundo natural. As crianças, inspiradas pela história de Maia, começaram a incorporar as lições do xamã em seus jogos. Eles apresentaram cenas das histórias que Maia contou, demonstrando a intrincada rede de interconectividade entre todos os seres vivos. Eles criaram projetos de arte baseados na natureza, usando folhas, galhos e flores para expressar sua nova apreciação pela beleza natural que os cerca. Os adultos, por sua vez, compartilharam suas próprias histórias e conhecimentos de plantas e animais locais, transmitindo a sabedoria reunidos ao longo de gerações. A transformação não foi imediata ou universal, mas era palpável. Uma mudança na consciência estava ocorrendo, um despertar coletivo para a importância de viver em harmonia com a natureza. Não se tratava apenas de proteção ambiental, foi um renascimento espiritual, uma reconexão com uma compreensão mais profunda de seu lugar dentro do grande esquema da existência. A influência de Maia se estendeu além dos limites de sua aldeia. Inspiradas por sua história, crianças de aldeias vizinhas começaram a explorar o mundo natural com nova curiosidade e reverência. Eles compartilharam seus próprios contos, suas próprias interpretações das lições que aprenderam. Dessa forma, a sabedoria do xamã se espalhou organicamente, transformando-se em uma narrativa compartilhada de respeito, reciprocidade e interconectividade. Tornou-se um movimento, não impulsionado pela legislação ou ativismo, mas por uma mudança coletiva na consciência, inflamada pelo encontro de uma criança com uma mulher sábia e seu subsequente compartilhamento de sua experiência. Maia, ainda uma criança, tornou-se um líder involuntário, um catalisador de mudança, não pela força, mas pelo poder gentil do exemplo e da narrativa compartilhada. Sua jornada para casa não foi simplesmente um retorno físico. Foi uma jornada de transformação, uma jornada de conhecimento compartilhado e uma jornada que provocou um despertar em toda a comunidade para a profunda interconectividade de toda a vida. Foi uma prova do poder duradouro da sabedoria xamânica, um lembrete de que mesmo a menor voz pode inspirar profundas mudanças. A narrativa das experiências de Maia não terminou com a recontagem de sua história em sua aldeia. Ele se espalhou além da comunidade imediata, levada aos ventos da narrativa e entrava no tecido de sua memória coletiva. Sua história se tornou uma parábola temporal, uma ferramenta de ensino que ilustra a interconectividade de toda a vida. Cada recontagem serviu para reforçar as principais lições: respeito pela natureza, reciprocidade, atenção plena e o entendimento de que nossas ações têm consequências de longo alcance. As gerações vindouras ouviriam a história de Maia, aprendendo com suas experiências e levando adiante a semente de sabedoria que ela havia plantado. Sua história se tornou parte integrante da tradição oral da comunidade, em constante evolução e crescente, mas permanecendo firme em sua mensagem central de mordomia ambiental. Dessa maneira, Maia, a criança que viajou para o Prado, tornou-se uma figura significativa na história de sua comunidade, um símbolo da consciência ambiental e uma personificação viva da sabedoria temporal do xamã. Suas ações transcenderam o indivíduo. Eles se tornaram um farol para gerações futuras, um lembrete da importância de viver em harmonia com a natureza, não apenas por causa do meio ambiente, mas pelo bem-estar da própria humanidade. A jornada para casa foi, em essência, o início de uma nova jornada, uma jornada de transformação coletiva, desencadeada pela experiência de uma criança e perpetuada pelo poder atemporal da narrativa. O vento sussurro carregava o perfume de pinheiro e terra úmida, uma canção de ninar familiar que acalma Maia enquanto caminhava pelo caminho familiar que levava de volta para sua casa. O meado, uma vez um lugar de oteruvordentidade vibrante, agora parecia manter um eco silencioso de sua magia. As cores vibrantes, a luz cintilante, a sensação palpável da sabedoria antiga, tudo parecia distante e intimamente fechado, entrelaçado no tecido de seu ser. Ela carregava as lições do xamã não como meras histórias, mas como uma parte viva de si mesma. Este não foi um retorno simples ao comum, foi um despertar para o extraordinário dentro do comum. O mundo, uma vez visto através das lentes da inocência da infância, agora era visto através das lentes da interconectividade. Toda folha, todo inseto, cada ondulação do riacho parecia cantarolar com uma energia sutil, uma sinfonia silenciosa da vida que ela quase podia ouvir. O poder transformador da sabedoria do xamã se estendeu muito além dos ensinamentos específicos. Foi uma mudança de percepção, uma mudança na maneira como ela interagiu com o mundo. Ela se viu percebendo os complexos detalhes da natureza, as delicadas veias de uma folha, os padrões intrincados da teia de uma aranha, a sutil dança da luz solar filtrando através das árvores. Essas não eram mais apenas observações, eles eram momentos de reverência, atos silenciosos de comunhão com o mundo natural.
Seus dias estavam cheios de pequenos atos de gratidão. Ela cuidadosamente colocou folhas caídas em um local designado, criando um ecossistema em miniatura para os insetos e criaturas que se baseavam nelas. Ela passou horas observando as formigas, fascinadas por sua intrincada estrutura social e ética de trabalho incansável. Ela aprendeu a identificar várias plantas, entendendo suas propriedades medicinais e seus papéis no delicado equilíbrio do ecossistema. As tarefas aparentemente mundanas da vida cotidiana, reunindo lenha, capina do jardim, preparando refeições, ficaram infundidas com um novo senso de propósito e significado. Cada ação foi um ato consciente de participação no ciclo contínuo da vida. A transformação não foi apenas individual, era comunitário. Sua família, inicialmente hesitante, abraçou gradualmente sua nova apreciação pela natureza. Eles começaram a se juntar a ela em suas observações, compartilhando histórias de seus próprios encontros de infância com a natureza, redescobrindo a sabedoria muito esquecida de seus ancestrais. Os jardins comunitários floresceram, não apenas por causa da tendência diligente, mas por causa da intenção coletiva de nutrir e cuidar do mundo vivo. Sua avó, um repositório de conhecimento antigo, tornou-se seu mentor, orientando através das nuances das práticas tradicionais. Eles passaram horas juntos, compartilhando histórias, músicas e rituais passaram por gerações. A sabedoria da avó aprofundou a compreensão de Maia sobre os ensinamentos do xamã, fornecendo um contexto dentro de sua própria herança cultural. Era uma mistura de sabedoria antiga e uma consciência recém-despertada, uma fusão harmoniosa do passado e do presente. A vila, uma vez uma simples coleção de casas e campos, transformou-se em uma comunidade vibrante vinculada por um respeito compartilhado pelo mundo natural. Os jogos infantis ficaram infundidos com as histórias do xamã. Eles construíram habitats em miniatura para insetos e animais, criando seus próprios pequenos microcosmos do ecossistema maior. Eles criaram instrumentos de materiais naturais, criando flautas de juncos e tambores de troncos oco. Suas músicas celebraram a beleza da natureza, seus movimentos ecoando o ritmo do vento e o fluxo do riacho. Até os adultos, inicialmente céticos, adotaram gradualmente a nova perspectiva. Eles começaram a questionar seu relacionamento com o meio ambiente, reconhecendo a necessidade de práticas sustentáveis. Eles organizaram eventos de limpeza comunitários, restaurando áreas danificadas e preservando a beleza natural de seus arredores. A consciência coletiva da comunidade mudou, fazendo a transição do foco nas necessidades individuais para um senso de responsabilidade coletiva em relação ao bem-estar do meio ambiente. A mágica que Maia experimentou no Prado não se limitou a esse lugar específico, permeou sua vida diária. Era o brilho sutil de um nascer do sol, o sussurro silencioso do vento através das árvores, as cores vibrantes de um pôr do sol. Era a sensação de estar interconectado, parte de um todo maior, uma grande tapeçaria da vida. As histórias continuaram sendo contadas, não apenas por Maia, mas por todos os membros da comunidade. Cada recontagem acrescentou sua própria camada de significado única, tecendo a sabedoria do xamã na consciência coletiva. As histórias não eram simplesmente narrativas, eles eram expressões vivas do relacionamento em evolução de uma comunidade com o mundo natural. A narrativa da jornada de Maia estava longe de terminar. Os ensinamentos do xamã, uma vez percebidos como histórias, se transformaram em um modo de vida. Não foi uma aceitação passiva, foi uma participação ativa na dança contínua da vida. Era um entendimento de que a jornada em si era o destino, um processo contínuo de aprendizado, crescimento e aprofundamento da conexão com o mundo natural. A experiência de Maia se tornou um símbolo potente para outras comunidades. A notícia de sua transformação se espalhou, inspirando mudanças semelhantes na conscientização nas aldeias vizinhas. A narrativa compartilhada ressoou muito além das fronteiras geográficas, criando uma rede de comunidades interconectadas, todas se esforçando para viver em harmonia com o mundo natural. Os sussurros do xamã continuaram ecoando, não apenas na vida de Maia, mas nos corações e mentes de sua comunidade e além. As lições de respeito, reciprocidade e interconectividade não eram apenas conceitos abstratos, mas expressões tangíveis de um novo modo de vida. A magia e a maravilha, uma vez relegadas a terras distantes e contos fantásticos, agora estavam tecidos no tecido da vida cotidiana. A jornada de Maia para casa foi uma jornada para uma compreensão mais profunda de si mesma, de sua comunidade e do mundo ao seu redor. Foi uma prova do poder duradouro da sabedoria xamânica, um lembrete de que até a menor voz pode iniciar uma mudança profunda.
Foi uma celebração da interconectividade de toda a vida, um reconhecimento da magia e da maravilha que existem no cotidiano e uma reafirmação do poder duradouro da narrativa para transformar indivíduos e comunidades. Os sussurros do xamã não eram um eco desbotado, mas um zumbido contínuo, um ritmo constante que os guiava em sua jornada coletiva em direção a um futuro onde a humanidade e a natureza coexistem em um estado de equilíbrio harmonioso. E enquanto Maya olhava para o horizonte, ela sabia que essa jornada havia apenas começando. A magia, a maravilha e os sussurros continuariam a guiá-la e sua comunidade, em direção a um futuro em que o respeito pela natureza não era apenas um valor, mas o próprio fundamento de seu modo de vida. A transformação estava em andamento, uma prova do poder duradouro do encontro de uma jovem com a sabedoria do antigo Vor. LD. Os ensinamentos do xamã não eram apenas um conjunto de regras ou rituais, eles eram uma filosofia profunda, uma maneira de estar no mundo. Central para essa filosofia era a crença inabalável na interconectividade intrínseca de toda a vida. Tudo, do menor micróbio à maior montanha, fazia parte de uma vasta e intrincada rede, cada elemento desempenhando um papel vital na harmonia geral. Isso não foi uma observação passiva, mas um entendimento ativo, um sentimento de pertencer a algo muito maior do que si mesmo. As árvores, os animais, os rios, não eram entidades separadas, mas extensões da mesma força vital que animavam a própria Maya. Essa interconectividade promoveu um profundo senso de responsabilidade. O ato de prejudicar a natureza não era simplesmente um ato de destruição ambiental, era um ato de automutilação. Toda criatura, toda planta, todo recurso natural possuía um valor inerente, contribuindo para o equilíbrio geral e o bem-estar do ecossistema. O respeito pela natureza não era apenas um imperativo moral, era uma questão de sobrevivência. Prejudicar a natureza era prejudicar-se, perturbar o delicado equilíbrio do qual a própria vida dependia. Esse conceito se manifestou em vários aspectos da vida de Maya. Sua jardinagem não era mais uma tarefa, mas um ato sagrado, uma participação consciente no ciclo de crescimento e decadência. Ela tratou as plantas não como objetos, mas como seres vivos, cada um com suas próprias necessidades e vulnerabilidades exclusivas. Ela aprendeu a entender suas pistas sutis, antecipando suas necessidades e respondendo de acordo. A colheita, uma vez uma mera coleção de frutas e vegetais, tornou-se uma celebração, um tempo de agradecer pela abundância fornecida pela terra. Seu relacionamento com os animais foi igualmente transformado. Ela os viu não como meras criaturas a serem observadas ou exploradas, mas como companheiros habitantes da terra, cada um com seu próprio espírito e inteligência. Ela aprendeu a reconhecer suas ligações, entender seus comportamentos e apreciar o lugar deles dentro do ecossistema. O ato de caçar, por exemplo, não era simplesmente um meio de obter alimentos, mas um ritual solene, uma demonstração de respeito pela vida do animal e um reconhecimento da relação recíproca entre predador e presa. Os ensinamentos do xamã se estenderam além do domínio dos tangíveis, abrangendo uma profunda compreensão do mundo espiritual. Maya aprendeu que o mundo natural não era apenas um espaço físico, mas um reino vibrante de energias e entidades invisíveis, cada uma desempenhando um papel no equilíbrio geral. As árvores, as rochas, os rios, todos mantinham um significado espiritual, ressoando com energias antigas e carregando a sabedoria das gerações passadas. Esse entendimento aprofundou seu senso de reverência e admiração, promovendo uma profunda reverência pelos mistérios da existência. Os rituais de cura realizados pelo xamã enfatizaram ainda mais a importância da natureza. Muitos dos remédios utilizados foram derivados de plantas e ervas, demonstrando o poder de cura inerente ao mundo natural. Os próprios rituais frequentemente envolviam interações com a natureza, uma caminhada pela floresta, uma cerimônia de limpeza por um rio, uma meditação sob uma árvore sagrada. Esses atos não eram meramente simbólicos, eles tocaram a energia curativa da terra, aproveitando seu poder para restaurar o equilíbrio e o bem-estar. A decisão de Maya de compartilhar a sabedoria do xamã com sua comunidade ressaltou a mensagem abrangente do livro de interconectividade e responsabilidade. Ao compartilhar as lições, ela não estava apenas transmitindo informações, ela estava promovendo uma mudança na consciência coletiva, incentivando uma nova maneira de estar no mundo. As histórias que ela contou não eram apenas narrativas, eles eram sementes de mudança, plantando os ideais de respeito e reciprocidade nos corações e mentes de seus colegas moradores. A transformação da comunidade não foi imediata ou sem esforço. Houve desafios, resistência e períodos de dúvida. Mas, por perseverança e comprometimento compartilhado, eles gradualmente abraçaram os ensinamentos do xamã, tecendo-os no tecido de suas vidas diárias.
Os jardins floresceram, os animais prosperaram e a comunidade como um todo experimentou um senso de propósito e pertencimento renovados. Essa transformação coletiva forneceu um exemplo poderoso do efeito cascata da ação individual. O encontro inicial de Maia com o xamã desencadeou uma reação em cadeia, influenciando sua família, sua aldeia e, eventualmente, outras comunidades além. Sua jornada não foi simplesmente uma transformação pessoal. Foi um catalisador para mudanças positivas em uma escala mais ampla, demonstrando o potencial da sabedoria de uma pessoa para inspirar ações coletivas. O final do livro destaca a natureza contínua da jornada. Os ensinamentos do xamã não eram um destino, mas um caminho, um processo contínuo de aprender, crescer e aprofundar a conexão com o mundo natural. Os sussurros do xamã continuam ecoando, inspirando as gerações futuras a viver em harmonia com a natureza, criando um mundo onde o respeito por todos os seres vivos humano e não humano forma o fundamento de uma existência sustentável e gratificante. A ênfase da história na interconectividade de toda a vida carrega uma mensagem potente aplicável à sociedade moderna. Em uma era de degradação ambiental e fragmentação social, o pedido do livro de respeito e responsabilidade é mais relevante do que nunca. Serve como um lembrete de que não estamos separados da natureza, mas parte integrante dela e que nossas ações têm consequências de longo alcance. Ao promover uma apreciação renovada pelo mundo natural e um sentimento de responsabilidade compartilhada em relação ao seu bem-estar, o livro oferece um caminho para um futuro mais sustentável e harmonioso, onde os seres humanos e a natureza coexistem em um estado de respeito e compreensão mútuos. Os sussurros do xamã servem como um guia temporal, lembrando-nos o poder duradouro da natureza e a importância de viver em harmonia com a terra. A sutileza do livro reforça sua mensagem poderosamente. Ele não prega ou palestra, mas permite que o leitor experimente a jornada de Maia e tire suas próprias conclusões sobre a importância de respeitar a natureza e todos os seres vivos. Os momentos tranquilos da observação, as descrições detalhadas do mundo natural e a transformação gradual da comunidade tecem sutilmente uma narrativa convincente de interconectividade e responsabilidade. Essa abordagem suave torna a mensagem acessível e relacionável aos jovens leitores, incentivando-os a desenvolver uma profunda apreciação pelo mundo natural e seu lugar dentro dela. A beleza da narrativa reside em sua capacidade de conectar o aparentemente comum ao extraordinário. As ações cotidianas da jardinagem, forrageamento e observação da natureza são apresentadas não como tarefas mundanas, mas como oportunidades de conexão, reverência e uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Essa elevação do cotidiano destaca a magia presente no aparentemente mundano, criando uma sensação de admiração e admiração que pode ressoar com crianças e adultos. O impacto duradouro do livro está em sua capacidade de inspirar mudanças. Ele desafia o leitor a repensar seu relacionamento com o mundo natural, questionar seus hábitos de consumo e considerar sua responsabilidade pelo meio ambiente. Incentiva uma mudança de perspectiva, afastando-se de uma visão centrada no ser humano para uma que reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e a importância de viver em harmonia com a natureza. O poder silencioso desta mensagem ressoa muito tempo depois que a última página é girada, levando à reflexão e incentivando uma maneira de viver mais consciente e sustentável. Os sussurros do xamã continuam ecoando, muito tempo depois que a história termina. As atividades do dia haviam diminuído, o sol mergulhando abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. O ar, ainda quente do calor do dia, carregava o perfume de terra úmida e flores silvestres. Maia, aninhada dentro de seu pequeno leito de juncos tecidos, sentiu um profundo sentimento de satisfação. O dia estava cheio de aprendizado, riso e uma renovada apreciação pela interconectividade da vida. Ela passou a tarde ajudando a avó tendem ao seu pequeno jardim, regando cuidadosamente cada planta, sussurrando palavras de encorajamento para os tomates e pimentões em crescimento. Ela havia observado uma família de veados pastando pacificamente no prado, seus movimentos graciosos e serenos, e mais tarde, ela havia ouvido as histórias de sua avó dos espíritos da floresta, contos transmitidos por gerações, cada uma delas um testemunho da rica tapeçaria da vida tecida no tecido da comunidade. À medida que a escuridão se aprofundava, os sons da floresta se intensificaram. O chilrear de grilos formou uma sinfonia rítmica, pontuada pela piada ocasional de uma coruja. O vento enferrujou através das folhas das árvores, criando um sussurro suave que parecia colocar Maias em um estado de profundo relaxamento. Ela fechou os olhos, sua mente ainda zumbindo com as experiências do dia, cada memória uma joia preciosa, brilhando com a luz de entendimento e conexão. As lições do xamã ressoaram profundamente dentro dela.
Ela entendeu agora, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, a importância de respeitar todos os seres vivos. As plantas não eram simplesmente objetos a serem colhidos, mas seres vivos com suas próprias necessidades e vulnerabilidades exclusivas. Os animais não eram criaturas a serem temidos ou explorados, mas outros habitantes da terra, cada um com seu próprio espírito e inteligência. Até os objetos aparentemente inanimados, as rochas, os rios, as árvores, possuíam um significado espiritual, ressoando com energias antigas e carregando a sabedoria das gerações passadas. Esse novo entendimento trouxe consigo uma sensação de profunda paz. O medo que já havia nublado a mente, as ansiedades sobre o desconhecido, gradualmente desapareceu, substituído por um sentimento de pertencimento, um sentimento de estar conectado a algo muito maior que ela. Ela fazia parte de uma vasta e intrincada rede de vida, entrelaçada com todas as criaturas, todas as plantas, todos os elementos do mundo natural. Essa percepção trouxe uma sensação de conforto e segurança, um profundo entendimento de que ela nunca estava realmente sozinha. Ela se lembrou das palavras do xamã sobre a importância de ouvir os sussurros da natureza, de prestar atenção às sutis pistas que a terra fornece. As folhas enferrujadas, os pássaros que cantam, a água fluida, estes não eram apenas sons, mas mensagens, cada uma carregando sua própria sabedoria. Ela aprendeu a ouvir esses sussurros, a interpretar seu significado, a entender a linguagem do mundo natural. Os sons rítmicos da noite continuaram, sua presença calmante acalmando gradualmente seus pensamentos. Os grilos cantando cantaram sua canção de ninar, o vento sussurrou segredos através das folhas, e a bobina distante de uma coruja criou um ritmo suave e hipnótico. Esses sons naturais, uma vez percebidos como meros ruídos de fundo, agora formaram uma tapeçaria de paz, cada nota tecendo uma melodia suave que acalmou sua mente e facilitou seu corpo em um estado de relaxamento. Os ensinamentos do xamã se estenderam além do mundo físico, abrangendo uma profunda compreensão do reino espiritual. Ela agora entendia que o mundo natural não era simplesmente uma coleção de entidades físicas, mas um ecossistema vibrante e vivo, entrelaçado com energias e entidades invisíveis. Cada criatura, cada planta, cada elemento da natureza tinha seu próprio espírito, sua própria assinatura de energia única. Esse mundo espiritual não era separado do mundo físico, mas intrincadamente entrelaçado com ele, influenciando e moldando o ambiente de maneiras profundas. O xamã descreveu os espíritos da floresta como guardiões benevolentes, sempre vigiando a comunidade, oferecendo orientação e proteção. Esses espíritos não eram seres malévolos a serem temidos, mas protetores gentis, companheiros sempre presentes na jornada da vida. Maia encontrou conforto nessa crença, sabendo que nunca estava verdadeiramente sozinha, mesmo na escuridão da noite. Os espíritos da floresta estavam lá, vigiando-a, guiando-a, protegendo-a. Quando o sono se aproximou, Maia sentiu um profundo senso de gratidão. Gratidão pelas lições aprendidas, pois a sabedoria compartilhou, pela conexão que ela havia encontrado com a natureza e pelo amor e apoio de sua comunidade. Esse sentimento de gratidão encheu seu coração, lavando qualquer dúvida ou medos remanescentes. Ela sentiu uma sensação de paz e contentamento que nunca havia experimentado antes. A tranquilidade da noite se aprofundou e, enquanto ela dormia, Maia sentiu a gentil carícia do vento em sua pele. Ela se imaginou envolvida pelo abraço protetor da floresta, cercado pelos espíritos benevolentes da natureza. Os sussurros da floresta, uma vez que os murmúrios indistintos, agora se transformaram em uma canção de ninar suave, cada um som um bálsamo suave para sua alma cansada. Seus sonhos estavam cheios de imagens vibrantes da floresta, do veado pastando no prado, das flores florescendo no jardim. As árvores pareciam sussurrar segredos para ela, compartilhando sua sabedoria e conhecimento. Os animais se moveram graciosamente através de seus sonhos, seus movimentos cheios de graça e elegância sem esforço. A floresta inteira parecia respirar, viver, pulsar com uma energia que era antiga e poderosa. Em seus sonhos, ela revisitou os ensinamentos do xamã, vendo-os não como meras lições, mas como chaves que desbloquearam uma compreensão profunda da interconectividade da vida. Ela se viu como parte integrante desta vasta e intrincada rede, conectada a todas as criaturas vivas, todas as plantas, todos os elementos do mundo natural. Esse sentimento de conexão trouxe a ela um profundo sentimento de pertencimento, um sentimento de estar em casa. As imagens em seus sonhos eram vívidas e realistas, pintadas nas cores do sol poente. Ela sentiu o calor do sol na pele, a brisa fresca no rosto, o cheiro de terra úmida e flores silvestres no ar. Era como se ela estivesse experimentando a floresta novamente, cada detalhe sensorial requintadamente nítido e claro.
Seus sonhos não eram simplesmente experiências passivas, mas explorações ativas, jornadas de descoberta no coração do mundo natural. Ela se sentiu se tornando uma com a natureza, experimentando o mundo através dos olhos das árvores, dos animais, dos rios, das rochas. Essa fusão da consciência trouxe um nível mais profundo de entendimento, uma profunda apreciação pelo intrincado equilíbrio do ecossistema. Quando o amanhecer se aproximou, Maya despertou com uma sensação de vitalidade atualizada. Os sons da floresta continuaram sua gentil sinfonia, uma canção de ninar suave que a levou durante a noite. Ela sentiu uma sensação de paz e serenidade, uma profunda conexão com o mundo natural que se fortaleceu durante o sono. Os sussurros do xamã ainda estavam em seus ouvidos, um lembrete da interconectividade de toda a vida e a importância de viver em harmonia com a terra. Ela surgiu, pronta para começar um novo dia, cheio de um renovado senso de propósito e pertencimento. A paz que ela carregava dentro dela, uma paz nascida de sua compreensão do mundo natural, guiaria seus passos ao longo do dia, uma companheira constante em sua jornada para casa. Os sussurros do xamã continuariam ecoando em seu coração, um guia temporal, lembrando-a do poder duradouro da natureza e da importância de viver em harmonia com a terra. Os sons suaves da floresta de despertar se tornaram sua nova canção de ninar, prometendo uma noite de sono tranquilo. Traseiro da matéria. Xamã, um líder espiritual, curandeiro e guia que entra em estados alterados de consciência para comunicar com espíritos e acessar o conhecimento espiritual. Mundo espiritual, o reino das entidades e energias invisíveis que interagem e influenciam o mundo físico. Espíritos da natureza, entidades benevolentes que se acredita habitar elementos naturais, como árvores, rios, montanhas e animais, frequentemente associados à tutela e proteção. Ritual, um ato cerimonial, geralmente envolvendo cantos, dança ou outras ações simbólicas, destinadas a se conectar com o mundo espiritual e alcançar um objetivo espiritual específico. Cerimônia, uma reunião formal ou ritual com significado espiritual ou cultural significativo, geralmente conduzido em um ambiente comunitário. Eliade, Mircea. Xamanismo, técnicas arcaicas de êxtase. Princeton University Press, 1964. Arner, Michael. O Caminho do Xamã. Harperone, 1980. Lewis Williams, David e David Pearce. A Mente na Caverna, Consciência e as Origens da Arte. Tamis e Hudson, 2005. Adicione adicionais referências antropológicas e folclóricas aqui, adaptadas às tradições xamânicas específicas retratadas no livro.